Agora que você já tem uma noção básica dos recursos do JavaScript, vamos começar a implementar o nosso jogo da velha para a gente pôr em prática tudo isso que a gente viu aqui. Como nós vamos implementar uma versão web desse jogo, você precisa ter uma noção básica das três linguagens principais que a gente usa para construir para a web, que é o HTML, o CSS e o JavaScript. Nós já vimos o básico sobre o JavaScript, então só falta eu te explicar um pouquinho sobre HTML e CSS. O HTML é uma linguagem de marcação que a gente vai utilizar para definir a estrutura e conteúdo da nossa página. Basicamente, toda página HTML é só um conjunto de elementos que vão ser dispostos na tela. E esses elementos eles podem ser vistos como caixas que vão ter algum conteúdo lá dentro. E você pode ver isso que eu estou te falando inspecionando qualquer página de algum site. Como, por exemplo, aqui a página inicial do Google. É só você apertar aí a tecla F12, vai abrir esse menu para você. Você vem aqui ó, nesse elemento aqui, clica aqui e vai passando ele aí ó, sobre a página que você vai ver as caixas né, que compõem essa página. Essas caixas são os elementos HTML. Aqui, por exemplo, a gente tem uma caixa de imagem. Aqui ó, a gente tem a tag IMG. Nesse campo aqui, a gente tem essa outra tag, ó, input, que é uma outra caixa que serve para a gente digitar alguma coisa. Beleza? Com os elementos HTML, a gente define qual que é a estrutura e o conteúdo de uma página, ou seja, o que vai estar dentro dessa página. E só de olhar esse código aqui da página do Google, por exemplo, a gente também consegue perceber que o HTML ele é baseado em tags, né? A gente escreve algumas tags aqui para representar esses elementos que vão ser renderizados na tela do navegador. Cada tag HTML representa um elemento diferente que vai ser renderizado de alguma forma pelo navegador. E esses elementos eles são agrupados seguindo a estrutura de uma árvore. Se você olhar esse código aqui que está representando essa página que está renderizada aqui, você vai olhar que a gente tem essa estrutura. A gente tem um elemento que pode ter vários outros elementos dentro dele e aí a gente vai montando né, essa estrutura hierárquica no formato de uma árvore. E ser uma árvore significa que a gente tem um elemento pai. Esse elemento pai ele vai ter elementos filhos e esses filhos podem ter outros filhos e assim sucessivamente vai montando aí essa hierarquia. Basicamente a gente pode colocar um elemento HTML dentro de outro, né? Uma caixa dentro da outra, criando assim essa estrutura em árvore. Vou criar uma página HTML aqui só para a gente poder ir testando, né? Eu te explicando aqui algumas coisas e também para a gente começar o nosso jogo. Para criar uma nova página HTML é só você criar um novo arquivo, pode criar em qualquer pasta aí do seu computador que você tem acesso. E você tem que dar um nome para esse arquivo, por exemplo, aqui eu vou chamar de jogo da velha e você vai colocar a extensão .html, beleza? Essa extensão indica que esse arquivo aqui vai ser um arquivo com código HTML. E eu vou abrir esse arquivo de texto aqui com o meu editor de texto para a gente ir escrevendo o código aqui. Você pode utilizar qualquer editor de texto para escrever um código HTML, mas é bom que você utilize algum que seja próprio para a gente escrever código. O que eu estou usando aqui é o Sublime Text. Se você quiser, pode instalar ele aí na sua máquina e usar também. Primeira coisa que você precisa saber é qual a estrutura padrão de um arquivo HTML. E ele sempre vai começar com essa tag HTML. Tanto que o editor de texto ó, já completa aqui pra gente com essa estrutura. Essa primeira tag que você tá vendo aqui, doctype HTML, serve só pra gente indicar pro navegador que esse arquivo aqui, o conteúdo dele é um HTML, beleza? Logo em seguida a gente tem a tag principal, que é essa tag HTML, que descreve um elemento HTML. Em seguida, a gente tem aqui a tag head. Esse head é uma abreviação de headers, que traduzindo significa cabeçalhos. Nessa tag aqui a gente vai colocar algumas informações de controle para os navegadores renderizarem essa página né, e conseguir obter algumas informações sobre o conteúdo que tem nessa página. Aqui a gente não coloca conteúdo visível, né, que vai ser renderizado na tela do navegador, beleza? O conteúdo visível de uma página vai ficar dentro dessa tag body. Body, traduzindo, significa corpo, é o corpo da nossa página. Beleza? Então aqui dentro a gente vai colocar o código HTML que vai ser renderizado na tela. Como eu mencionei, aqui na tag head a gente vai colocar alguns metadados né, dessa página. E um desses metadados mais comuns é o título da sua página, que é esse nome aqui ó, que aparece na aba do seu navegador. Para definir o título da sua página, é só você colocar ele aqui dentro dessa tag title, beleza? A gente abre uma tag utilizando essa sintaxe, né? Menor que, nome da tag é maior que. E para fechar essa tag é a mesma coisa, só que com uma barra aqui no começo, beleza? Essa aqui é uma tag de fechamento. E aqui dentro a gente coloca o conteúdo. Então aqui seria jogo da velha, seria o título da nossa página. Só para a gente ver o que esse código que a gente está escrevendo aqui vai renderizar na tela, eu abri aqui esse nosso arquivo HTML
no navegador. Beleza? Para você abrir ele aí no navegador, é só você pode vir, né, aqui no seu sistema de arquivos, clicar com o botão direito, eu acho que vai ter alguma opção de abrir esse arquivo com o seu navegador. Acho que no Windows também tem isso daqui, beleza? Aí é só você abrir aí e quando você alterar esse código, você lembra de dar F5 aqui para ele poder pegar essa alteração, beleza? A nossa página tá vazia porque a gente não colocou nada no body, mas só da gente colocar aqui, ó, o título, ele já aparece aqui no nome aqui da nossa aba. E como eu já falei, o HTML ele funciona, né, a partir de tags. Então cada tag vai renderizar algum tipo de elemento específico na tela do navegador. Vou te mostrar só algumas tags aqui para você se acostumar com o HTML. A primeira tag aqui, ó, vou te mostrar que são as tags de heading, que servem para a gente representar títulos. A gente tem desde o nível 1 até o nível 6, beleza? Então vou escrever aqui, ó, um título e aqui, opa, H6. Colocar um subtítulo bem pequeno. Vou salvar e ir no navegador e só atualizar. Beleza? Então aqui ó, o H1 ele ficou grande e com o H6 ele ficou pequeno. Aí você tem do H1 até o H6, H2, H3, H4, o H1 é o maior e vai diminuindo. Beleza? Isso aqui serve para a gente criar títulos. Outra tag do HTML é a tag P, que serve para a gente criar um parágrafo de texto. Então aqui você vai escrever algum texto. Beleza? Salvando aqui, dando F5, você vai ver que vai aparecer aqui o seu texto. Outra tag é a tag de input, que serve para a gente pedir dados para o usuário entrar com algum dado. Então, a gente tem vários tipos de input, por exemplo, input de data, de número, de texto, de um checkbox, por exemplo, para você só marcar. E você controla qual tipo de entrada de dado que você quer criar com esse input através dessa propriedade type, beleza? Os elementos HTML, eles podem ter algumas propriedades que você pode definir para poder customizar como esse elemento vai ser exibido aqui na tela, beleza? Um input comum é esse aqui, ó, de texto. Beleza? Esse nome aqui é só o nome que você dá para você poder identificar esse dado, né, esse campo específico, para você recuperar essa informação depois. Por enquanto a gente não vai usar, então vou até tirar. Beleza? A tag de input, ela não precisa de uma tag de fechamento aqui, igual as outras, porque dentro dela aqui a gente não vai escrever nada, né? Porque é uma tag de entrada de dados, beleza? Por isso que ela é diferente e não tem essa tag de fechamento. Vou salvar aqui, vou atualizar. Para você ver, ó, e aqui ele colocou um campo de texto para a gente informar algum dado. Se você muda esse tipo aqui, ó, a number, ele só vai aceitar agora números, tanto que ele já coloca aqui para você, ó, uma setinha para você colocar números. Acho que não dá para você colocar letras, dá, só que ele fica com um errinho aqui, porque não é esse tipo de dado que ele está esperando. Se você quer um checkbox, é só criar um input type checkbox. E aqui você tem um checkbox. Beleza? Essa é a tag de input, serve para a gente definir um ponto de entrada de dados do usuário. Vou voltar ela aqui para text. Outro elemento comum que você provavelmente vai precisar usar é os botões. Então tem uma tag chamada button, que serve justamente para renderizar um botão. E aqui você vai colocar o texto do botão. Então aqui seria, sei lá, clicar aqui. Sei lá, só um exemplo. Vou colocar aqui e o botão vai ser renderizado, beleza? E se você inspecionar esse código que a gente criou aqui, você vai ver aquele lance das caixas, né, que eu tinha falado. Se você pegar aqui essa ferramenta e passar ela aqui, ó, ao longo da tela, você vai ver as caixas, né, que compõem essa tela. Aqui, ó, a gente tem a tag HTML, que engloba todo mundo. Aqui a gente tem o nosso body e aqui a gente tem o nosso H1, ó, é uma caixa que tem uma margem ali, ó, para cima e para baixo. Aqui tem o nosso H6, aqui tem o nosso parágrafo, aqui é o nosso input e aqui o nosso botão. Só que tem um outro elemento HTML que a gente utiliza bastante que serve para criar uma caixa vazia. Esse elemento é a tag div. Div é uma abreviação de divisão, né, de divisão de tela. Significa que a gente está criando uma seção ali na nossa página HTML. Se você olhar, ó, salvar essa div aqui vazia, ela não vai mudar nada aqui no que está sendo renderizado na tela. Mas se você passar o mouse aqui e procurar essa div aqui dentro desse código, deixa eu aumentar aqui um pouco, você vai ver, ó, que ela está aqui e ela foi renderizada, ó, só que ela é uma caixa vazia, então ela não tem nenhuma altura e nem nada dentro, beleza? Mas ela existe.
E se a div só renderiza uma caixa vazia, para que ela serve? Ela serve para a gente agrupar outros elementos. Eu posso pegar e colocar, por exemplo, esse parágrafo, o input e o botão aqui dentro dessa div. Na renderização da tela do jeito que está aqui, isso aqui não vai mudar em nada, ó. Mas o elemento aqui, ó, a estrutura do nosso HTML, da nossa página, mudou. Agora, dentro dessa div, a gente tem 3 outros elementos, ó, que são esses aqui. E aí, se a gente quisesse estilizar todos esses 3 elementos em conjunto, bastaria a gente estilizar, por exemplo, essa div, dando um espaçamento aqui à esquerda, ou centralizando, ou fazendo qualquer outro tipo de coisa que você precise fazer, beleza? As divs, elas servem para isso, para agrupar outros elementos. Ela é uma caixa que vai conter outras caixas. E ela é bastante utilizada por causa disso. E como você pode ver, esse HTML que a gente criou aqui, ele tá bem feio, né? Essa página tá bem crua. Isso é porque com o HTML a gente só define a estrutura e o conteúdo da nossa página. É só o que tem que estar nessa página e não como isso deve estar apresentado na página. Para definir o como, né? Como que isso aqui vai ser estilizado, a gente utiliza o CSS. E a estilização se refere à cor, tamanho, posicionamento, fonte, borda, tudo isso que vai afetar a aparência do elemento dentro da sua página. Beleza? E a gente vai ver o CSS agora. O CSS é uma linguagem de estilos que serve para a gente estilizar elementos HTML, beleza? Então, o CSS vai estilizar conjuntos de elementos do nosso HTML. E para definir os seus estilos utilizando o CSS, você vai precisar de 2 coisas. A primeira é um seletor, que vai identificar quais são os elementos HTML da página que você quer estilizar. E a segunda são as propriedades de estilo desse elemento que você quer alterar. Para escrever um código CSS diretamente na sua página HTML, você vai utilizar a tag style, beleza? Essa tag aqui. Dentro dela você pode escrever código CSS. Não precisa desse type aqui, ele é opcional. Eu coloquei essa tag aqui no head porque geralmente os links, né, para as folhas de estilo da sua página vão ficar nessa tag head. Às vezes fica no body também, mas a gente acho que coloca no head aqui porque isso aqui é lido primeiro, então isso aqui já vai carregando os estilos da página. Só para você ter uma ideia de como que funciona, eu vou criar aqui uma regra de estilo. Então, a primeira coisa que eu preciso é de um seletor, dizer quais elementos da minha página que eu quero aplicar algumas regras, alterar as propriedades de estilo. Por exemplo, eu vou pegar aqui o H1. Opa! Aqui. Vou pegar os H1s. Deixa eu dar um enter aqui para ficar mais fácil de ver. Isso daqui, esse H1 é o meu seletor. Eu estou dizendo que eu quero selecionar todos os H1s que existirem dentro dessa página. E aí eu quero mudar as propriedades de estilo desse H1. Para listar essas propriedades de estilo que eu quero alterar, eu utilizo aqui as chaves depois do seletor, beleza? Essa é a sintaxe do CSS. E aqui, por exemplo, eu quero dizer que todos os H1s da minha página, eles vão ter a cor vermelha. Então eu vou colocar aqui, ó, color, red de vermelho em inglês, mas aqui você pode passar uma cor hexadecimal também. O vermelho, como é que seria? Acho que seria FF0000? Não sei, vamos ver. Aí, beleza. Beleza? RGB, né? Red, Green, Blue. E perceba que ele alterou aqui, ó, o título, somente o H1 da nossa página, para ficar vermelho. Se a gente tivesse mais de um H1, essa regra iria valer para todos os H1s, porque é isso que a gente está dizendo com esse seletor aqui, H1, beleza? Esse aqui é um seletor de tag. E para listar as propriedades que você quer alterar desses elementos que você selecionou, você vai utilizar essa sintaxe. Aqui é o nome da propriedade, esses nomes aqui são padronizados, tá? De acordo com o CSS, você vai ter que pesquisar para saber qual propriedade que você quer alterar. Vai colocar 2 pontos e vai passar o valor aqui para ele, beleza? Tudo isso seguindo a sintaxe do CSS. Se você não souber, você vai ter que pesquisar para ver como é que é cada regra de estilo que você quiser alterar. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar algumas, beleza? E aqui você pode mudar várias coisas, ó. Se você quiser mudar o tamanho da fonte, você vai utilizar essa propriedade, font size. E aqui você vai passar um tamanho em pixels, por exemplo, ó, vou botar 50 pixels. Eu acho que vai ficar maior que isso. Aí, ó. Aí todos os H1s ficaram grandes. Beleza? Deixa eu apagar aqui, deixar só um, só para exemplificar, vou atualizar. E aqui eu alterei a propriedade do tamanho da fonte e também da cor desse elemento, beleza? Basicamente aqui dá para a gente mexer com tudo desse elemento, mas vamos com calma. E para saber como estilizar algum elemento do seu HTML, você tem que lembrar que os elementos, né, HTML são interpretados como caixas. Todo elemento HTML para o CSS vai ser uma caixa que possui conteúdo, altura, largura,
borda, margem e padding. E para te explicar isso, eu vou utilizar uma página qualquer aqui, por exemplo, essa da documentação do JavaScript que a gente estava olhando. Vou abrir aqui o DevTools, você vai pegar aqui esse elemento para selecionar alguma coisa aqui na página, e eu vou pegar esse aqui, ó, esse H2 aqui, ó, do sumário de exemplo, beleza? É um elemento HTML, esse H2, vamos selecionar ele aqui de novo, que eu acho que beleza. E aqui, ó, nessa aba de layout, você vai ver aqui embaixo o modelo de caixa. O CSS chama isso aqui, né, de box model, modelo de caixa, que é justamente isso que eu te falei, ó. Todo elemento HTML ele vai ser interpretado como se fosse uma caixa que tem um conteúdo. O conteúdo é o que tem dentro desse elemento. No caso desse H2 é esse texto aqui, ó, sumário, beleza? Então o conteúdo está aqui dentro, essa parte aqui. Ele tem uma altura e uma largura. No caso aqui a largura dele, ó, é essa aqui, ó, 741 pixels. A largura a gente chama de width, beleza? Esse é o nome que você vai ver aqui em inglês. E a altura aqui, 44.8 pixels, que a gente chama de height. A borda é o contorno, né, que vai envolver aqui o conteúdo desse elemento, dessa caixa, beleza? Então a borda tá aqui, ó, essa cinza. Quando você passa o mouse aqui, ele mostra ali na tela, beleza? Essa borda aqui seria essa linhazinha azul que tá aqui em cima. Eu vou aumentar a grossura dessa borda aqui, só para você ver a borda, beleza? Essa barra azul aqui seria a borda dessa caixa. Nesse caso aqui, ele só definiu a borda superior, mas a gente poderia colocar aqui, ó, a borda inferior também, ó, 53 pixels, colocar uma borda na direita também, se você quiser, e uma borda aqui na esquerda, beleza? Acho que agora ficou claro aí que é uma caixa, né? Deixa eu tirar essas bordas aqui, foi só para exemplificar. Vou zerar aqui na esquerda, zerar embaixo e zerar à direita. O padding é um espaçamento interno dessa nossa caixa, ou seja, é a distância do conteúdo para a borda, beleza? Ó, do conteúdo aqui para a borda, a gente tem no caso aqui, ó, 40 pixels, que é esse roxinho que está sendo mostrado aqui na tela. Beleza? Eu vou só aumentar aqui, ó, para você ver ele aqui, ó, sendo aplicado, beleza? Esse aqui é o nosso padding, distância interna do conteúdo para a borda. Já a margem é a distância externa da caixa, ó, que é esse amarelinho que está sendo mostrado aí na tela. Beleza? Ele é a distância da borda para fora, para os outros elementos da página. No caso aqui, ó, a gente tem uma margem top, né? A margem de cima de 60 pixels. Ó, vou diminuir aqui para você ver. Ele vai diminuir a distância dessa caixa para fora. Entender esse modelo de caixa aqui já é meio caminho andado para você começar a utilizar o CSS. Vou só te mostrar como controlar algumas dessas propriedades aqui utilizando o código CSS. Então, vou voltar aqui para o nosso código e para a nossa página e eu vou mexer um pouco aqui nesse botão, beleza? Então aqui, ó, vou deixar esse H1 do jeito que ele tá. Vou pegar o nosso botão. Então aqui eu utilizei um seletor de tag também. Esse seletor aqui e todas as regras que eu escrevi aqui vão ser aplicadas a todos os elementos do tipo button, que usem essa tag button, beleza? Como que a gente só tem um, só vai mexer nesse daqui. Vou tirar esse input aqui, só para ele não atrapalhar. Vou deixar só o parágrafo aqui e o botão. O botão renderizado aqui, no caso pelo Firefox, né? Ele já tem essa borda aqui, ó, que envolve o conteúdo desse elemento. Mas você poderia sobrescrever essa borda utilizando aqui a propriedade border. E aqui você vai passar a espessura dessa borda. Então aqui eu vou colocar, ó, 2 pixels. Você vai falar qual é o tipo de borda que você quer. No caso aqui eu vou colocar uma borda sólida, beleza? Que vai ser uma linha sólida mesmo, uma cor sólida. E aqui você vai passar a cor. Por exemplo, vou passar aqui a cor preta, que em hexadecimal é #000, que é sem cor nenhuma, beleza? Mas aqui você poderia utilizar black também, que iria funcionar. Vou deixar assim para deixar mais claro. Beleza? Ó, e aqui ele criou a borda do nosso elemento. Ó, deixa eu só aumentar aqui um pouco. Não, na verdade, né? Vamos usar o CSS. Para mudar aqui, ó, vamos botar o font size de 15 pixels. Vamos ver como é que vai ficar esse botão. Ó, ele já deu uma aumentada. Acho que dá para aumentar mais. Vou botar aqui 20. Beleza? Ó, e aqui tá a nossa borda. Se você quiser aumentar aqui um pouco, você vai ver que ela vai ficar mais clara, beleza? Com essa propriedade, a gente cria uma borda. Para arredondar os cantos dessa borda, você pode utilizar a propriedade border radius e aqui passar um raio de arredondamento. Então aqui eu vou passar, sei lá, 5 pixels. E perceba que ele deu uma arredondada ali nos cantos. Se eu diminuir um pouco a espessura dessa borda e aumentar aqui o radius. Vamos ao F5. Aí, ó, perceba que o botão ficou arredondado.
Para controlar a largura e a altura desse botão, você vai utilizar aqui a propriedade width para largura, beleza? Largura em inglês. Aqui vou colocar, sei lá, 100 pixels. E de altura, você vai utilizar a propriedade height, beleza? Se a gente deixar igual, vai ficar um quadrado, né? Vamos salvar aqui para você ver. Ficou 100 pixels de altura e 100 pixels de largura. Vamos diminuir aqui a altura, sei lá, 50. Vamos ver como é que vai ficar. Horrível. Então vamos diminuir mais aqui para 30. Eu acho que o problema é esse font size que a gente tinha colocado. Vamos diminuir ele aqui. Tá aqui. 10. E diminuiu demais, né? Vou botar 15. E aí, beleza. Voltou aqui o nosso botão. E não parece que tem 100 pixels aqui não. Vamos ver. Vamos colocar 300. Vamos aumentar. F5. Ah, beleza. Tô pegando aqui então a largura e a altura. Vamos jogar aqueles 50 agora. Beleza. Aumentamos aqui o nosso botão. Para mudar o padding, você vai utilizar a propriedade padding. Beleza? Se você colocar aqui um pad de, sei lá, vamos colocar aqui 80 pixels, para ficar bem visível. Quando você coloca assim, ele vai aplicar o padding em todas as direções, tá? Em cima, embaixo, na esquerda e na direita. Vamos salvar aqui, ó, para você ver. Ele aumentou, mas perceba que ele aumentou a distância interna da borda para o conteúdo, ó. Que é essa parte aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui no Box Model para você ver, ó. Essa parte roxa aqui é o nosso pad, beleza? Esse aqui é o nosso conteúdo, aqui está o nosso pad de 80 pixels. Vou diminuir esse pad aqui, foi só para ficar bem visível. Coloca aqui, ó, 30 pixels. A ideia aqui não é ficar bonito, tá? É só para te explicar mesmo as regras de estilo, como que você estiliza aqui um elemento HTML. Mas você pode ser específico no seu padding, ó. Você pode falar aqui, ó, que você quer um padding só na parte superior, por exemplo, ó. Em todas as direções você vai colocar 30, mas na parte superior você quer mais, você quer um 50 aqui, por exemplo. Salvando aqui, ó, ele aumentou só a parte superior. E isso aqui vai valer para todas as direções, ó. Top, bottom, bottom é embaixo, tá? A parte de baixo, fundo, aqui left, esquerda e para direita, right. Beleza? Você pode fazer isso aqui também, que ele vai funcionar. E, no caso, não precisava desse aqui. Beleza? Já a margem, ela é o espaçamento, né, a distância da borda para fora. Então, vou colocar aqui, ó, uma margem de 30 pixels também. Vamos ver. Vamos salvar, ó. Perceba que ele distanciou, ele deu uma margem em todas as direções. Em cima, embaixo, na esquerda e na direita. Por isso que o botão chegou um pouco para a direita e abaixou aqui também um pouco. Se você olhar, ó, passando aqui o mouse nele, a margem é essa parte amarela aqui, ó, que está em destaque, beleza? 30 pixels em todas as direções. Para controlar qual direção específica você quer, você também pode utilizar essas variações. Margem top, margem bottom, margem left e margem right. Beleza? São algumas propriedades bem básicas do CSS para a gente começar a implementar o nosso jogo da velha, beleza? A gente vai começar desenhando aqui o layout do nosso jogo. Então, vamos lá. Para começar, eu vou apagar todo esse código que eu tinha escrito aqui, só para exemplificar, né, algumas coisas do HTML e do CSS. Vou deixar aqui, ó, tudo em branco. E vou apagar também tudo que está aqui no nosso body. Beleza? Vamos começar aqui, ó, do zero. O layout que a gente quer implementar para o nosso jogo é basicamente, né, uma matriz 3x3. A gente vai ter 9 quadradinhos, né, organizados em 3 linhas com 3 colunas, beleza? Igual esse aqui, ó, o Google até já tem um joguinho aqui. Mas é mais ou menos isso aqui que a gente vai fazer. Eu não vou fazer um layout muito complexo, vai ser bem simples mesmo, só para a gente poder praticar o que a gente viu aqui. Então, eu vou fazer assim, eu vou criar uma div, beleza? Opa, que é tudo minúsculo. Vou criar aqui uma div. Essa div aqui ela vai englobar todas as linhas, né, e colunas do nosso tabuleiro. Então, eu vou criar aqui dentro dessa div mais 9 divs, beleza? Essa div aqui, cada uma vai ter uma posição do nosso board. Aqui dentro eu vou colocar só um número para cada uma, para a gente poder saber, beleza? Vamos ver aqui, ó, se eu criei 9, beleza, 9 linhas. E vou dar um número aqui, ó, para cada uma, só para a gente poder identificar elas aqui na tela, beleza? 7, 8, 9. Vamos salvar isso aqui e vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Ele criou aqui para mim 9 caixas, né? Criou uma caixa aqui numa div vazia para englobar todas as outras e que a gente tem 9 caixas. Se você quiser ver isso aqui, pode colocar uma borda nessas divs aqui que você vai ver. Beleza? Então, eu vou começar aqui criando uma classe CSS. Vou chamar ela aqui de
casa, beleza? Vai ser a casa do tabuleiro. Então, essa div aqui vai ser o nosso tabuleiro e cada div dentro dela vai ser uma casa desse tabuleiro. Então, eu vou criar aqui uma classe CSS, já explico o que é isso aqui, e vou criar aqui também uma para o nosso tabuleiro, beleza? Isso daqui que eu criei é um seletor de classe, beleza? Aquele seletor que a gente tinha feito antes, que eu peguei todos os H1s e todos os botões da página, é um seletor de tag, que vai dizer para o CSS que ele tem que estilizar todos os elementos daquela tag que eu coloquei aqui. Esse seletor aqui de tag, ele só vai aplicar essas regras de estilo que eu defini aqui nos elementos que tiverem essa classe, beleza? Essa sintaxe aqui, ó, é um ponto e o nome da sua classe CSS. Para aplicar uma classe em um elemento, você vai utilizar a propriedade class. Beleza? Dentro de um elemento HTML, você coloca essa propriedade class e aqui você coloca o nome da sua classe, beleza? Entre aspas. Então, essa div aqui mais externa é o nosso tabuleiro e dentro de cada tabuleiro a gente vai ter uma casa, beleza? Então, todas essas divs aqui, vou editar tudo aqui de uma vez, eu vou colocar essa class casa, beleza? E aqui na nossa classe CSS casa, eu vou colocar uma borda. Vou colocar aqui ó, uma border com a propriedade border, 2 pontos, vai ser uma borda de 2 pixels, vai ser sólida e vai ser da cor preta. Vamos colocar preta aqui para ficar bem claro, beleza? No F5 aqui e agora ó, dá para ver melhor, né, como é que tá essas divs, beleza? Então esse seletor aqui do CSS é um seletor de classe, beleza? A sintaxe é colocar um ponto e dizer o nome da sua classe. E aí, a partir do momento que você cria essa classe com todas as regras de estilo, né, todos os elementos HTML que possuírem essa classe, como aqui ó, a gente tem 9 elementos, eles vão herdar também esses estilos, beleza? Esses estilos aqui vão ser aplicados em todos os elementos que tiverem essa classe chamada casa, beleza? É assim que funciona o seletor de classe. Por padrão do HTML, as divs elas vão ser renderizadas na tela, né? Elas vão ser dispostas na tela, sempre seguindo essa ideia de blocos, beleza? Vai criar um bloco com o conteúdo daquela div e aí ele vai empilhando esses blocos, beleza? Por isso que ficou um embaixo do outro aqui. E você pode controlar como que os elementos vão ser dispostos na tela utilizando essa propriedade display, beleza? O padrão das divs, como eu falei, é esse display block, que ele vai, né, dispor essas divs na tela, empilhando elas em blocos. Aí vai ficar sempre uma embaixo da outra. Aqui, ó, se eu só de colocar isso aqui, não vai mudar nada. Eu vou atualizar aqui a página, você vai ver que vai continuar do mesmo jeito. Outra opção de display que a gente tem é o inline, que ele vai colocar um elemento, ele sempre vai tentar, né, colocar um elemento um do lado do outro, ou seja, em uma linha. Vamos salvar aqui. Vamos atualizar para você ver o que acontece, ó, beleza? Agora ficou um do lado do outro. Mas também não é isso que a gente quer. O que a gente quer é criar 3 linhas com 3 elementos em cada. E para fazer isso, a gente poderia utilizar uma combinação de bloco e de inline, por exemplo, né? Só que aí a gente teria que dividir aqui as nossas divs, né, em 3 conjuntos, que seriam as nossas linhas. Então aqui, ó, eu vou só agrupar elas aqui em outra div, beleza? A cada 3 aqui eu agrupo em outra div. Vou fazer isso aqui para todas. Vamos colocar aqui ó, mais uma div, agrupar e aqui mais uma div, beleza? Aqui, fecha. Aí essa nossa div aqui, a gente coloca ela para ser display block, né? Que ela vai empilhar uma embaixo da outra, vai ser uma linha. E aí cada div, né, dentro dessa aqui, que tem essa classe casa, a gente coloca como inline, para ficar uma do lado da outra. Aí assim eu acho que a gente consegue fazer linhas e colunas. Só um exemplo, beleza? Então, para cada div dessa aqui, eu vou criar uma classe aqui, ó. Opa, faltou um espaço aqui. Vou criar uma classe que eu vou chamar de linha, beleza? E aí eu vou aplicar essa classe aqui em todas essas divs novas aqui que eu criei. Beleza? Aí a gente cria aqui mais uma classe CSS, que eu vou chamar de linha. E aqui a gente coloca display block. Beleza? Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. E agora sim, ó, a gente tem 3 linhas com 3 colunas. Se a gente trabalhasse mais um pouco essa ideia aqui de display block e display inline, eu acho que a gente conseguiria montar esse layout que a gente precisa. Mas atualmente o CSS possui outras formas de dispor os elementos na tela, que é muito mais fácil de utilizar, que é o CSS Flexbox e o CSS Grid. Os dois eles têm as suas diferenças, cada um tem as suas vantagens e o seu jeito, né, de estruturar os elementos na tela. Eu vou usar aqui o Flexbox, que é o que eu já tenho mais familiaridade, beleza? Mas você pode dar uma pesquisada no Grid também, que é bem legal. Mas eu vou usar esse daqui. E eu gosto desse site aqui, ó, CSS Tricks,
que nessa página aqui, por exemplo, ele tem meio que um resumo, né, de como funciona o CSS Flexbox e já tem aqui as propriedades que dá pra gente usar. Eu recomendo você usar isso daqui. E como que funciona o Flexbox? Basicamente você vai ter um elemento container. O que é um container? É algo que vai conter outros elementos. E dentro desse container você vai ter itens, beleza? A ideia é essa, você cria um elemento que vai englobar outros e dentro desses elementos, o que tiver lá dentro vai ser considerado um item. Aí você consegue controlar esse seu container para ele ser ou uma linha, beleza? Que vai dispor os elementos horizontalmente, ou uma coluna, que vai dispor os elementos verticalmente. Para controlar a direção do seu container, a gente utiliza essa propriedade Flex Direction. E eu não falei, para você criar um container, você só precisa colocar como display desse seu elemento essa propriedade Flex. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Vou voltar aqui para o código. Então, a nossa linha, como a gente quer que seja uma linha, né, os elementos vão estar dispostos horizontalmente, a gente vai colocar nela aqui um display flex e a gente vai colocar o flex direction como row, beleza? Row em inglês significa linha. E agora, como os elementos que tem essa classe linha, né, já são um container do tipo flex, todos os elementos que vão estar dentro desse elemento, né, que tem essa classe linha, que no nosso caso são os elementos que tem a classe casa, eles já vão ser considerados itens desse container e já vão ficar um do lado do outro, né, horizontalmente. Então a gente não precisa colocar esse display inline aqui, beleza? Vou só deixar a borda, vamos salvar aqui e atualizar para você ver, ó. Agora ficou melhor. Ele tá bem pequenininho aqui, mas é porque ele só tá pegando o tamanho do conteúdo, que é só esse número, né, que eu coloquei aqui. Para melhorar isso aqui, a gente pode setar aqui um tamanho e uma altura específica para cada casa do nosso tabuleiro. Eu vou colocar aqui 150 pixels de altura e 150 pixels de largura e de altura, para ficar um quadrado, beleza? Vamos salvar aqui, vamos atualizar para você ver, ó. E agora ficou melhor. Beleza? Ó, a gente tem aqui 9 casas e já tá aparecendo um tabuleiro. Acho que 150 ficou muito grande aqui para nossa tela. Vou diminuir esse 150 aqui. Vamos colocar, sei lá, 100. Vamos ver como é que vai ficar. Se ficar muito pequeno a gente troca. Vamos aumentar, botar 130. Beleza, que já tá legal. Vamos agora só centralizar, né, esse nosso tabuleiro aqui no centro da tela. Para fazer isso, eu vou vir aqui, ó, na classe do nosso tabuleiro, né, que está aplicado nessa div aqui, ó, que está englobando todas as linhas, né, do nosso tabuleiro, e aqui eu vou colocar a propriedade margem. Lembrando que a margem, né, é a distância da borda do elemento para fora, beleza? Para os outros elementos da página. Então aqui o que eu vou fazer é colocar uma margem automática, que aí o navegador vai tentar dar uma margem, né, com o espaço disponível que ele tem desse elemento. Para você olhar, é sempre bom dar uma inspecionada. Deixa eu salvar aqui, né? Eu salvei, vamos dar F5. E você vai ver que não aconteceu nada, mas por quê? Porque se você olhar aqui, ó, inspecionar esse código aqui, deixa eu aumentar esse aqui, rapidão, só para ficar mais fácil da gente ver. Vou jogar aqui para a direita, aí, beleza, aqui tá mais fácil de ver. Se você inspecionar esse elemento aqui, ó, a nossa classe de tabuleiro é essa aqui, ó. Perceba que ela está ocupando, né, todo o espaço, a largura dela está ocupando todo o espaço da tela. Se ela está ocupando todo o espaço, né, ela já está centralizada, por isso que não aconteceu nada. Então a gente tem que definir um tamanho de largura específico para essa div do tabuleiro, para a gente conseguir centralizar ela na tela. Beleza? Ó, só para você ver, vou pegar aqui esse nosso tabuleiro, ó, cliquei aqui nele, aí eu consigo editar aqui as propriedades CSS dele. Ele já está com a margem automática, e se a gente vier aqui adicionar mais uma propriedade de largura com, sei lá, a gente botou 130 pixels, né? Então 130 vezes 3 vai dar 390 pixels, né? Porque a gente tem 3 quadrados um do lado do outro, então vai dar esse valor aí, 390. Eu acho que não vai pegar. Não, vamos tentar aqui, vamos botar ó, 390 pixels. Beleza? Ó, só de setar esse comprimento aqui, né, a largura da nossa div, aí o navegador consegue aplicar essa margem automática aqui dos cantos. Beleza? Ó, se você pegar essa div aqui agora, ó, ela tá com a margem é esse amarelinho, né, que tá aí, e foi o navegador que colocou automaticamente com base no espaço que ele tinha disponível. Só um pequeno detalhe aqui, ó, que se você olhar, ó, se a gente diminuir essa tela aqui, ó, o tabuleiro ele vai sumir, beleza? Isso acontece porque a gente colocou aqui uma largura fixa, né, de 390 pixels. Aí o navegador não consegue ajustar automaticamente quando a tela diminui. Então, para resolver isso aqui de uma forma simples, a gente pode só trocar esse width aqui para um max width, beleza? Que seria a largura máxima que esse nosso container, né, essa nossa div, pode
ocupar. Ele nunca vai passar desses 390 pixels, mas caso a tela diminua, ó, ele consegue diminuir para deixar mais adequado aqui de acordo com a tela, beleza? Só um detalhezinho para te mostrar mais uma propriedade aqui do CSS. Aqui, voltei para o nosso código, vamos colocar esse max width aqui no nosso código. Aqui, ó, na nossa classe tabuleiro, a gente vai colocar um max width de 390 pixels, beleza? Esse 390 é porque a gente colocou 130 de largura para cada quadradinho. Então, são 3 vezes isso aqui, 390, beleza? Vamos salvar aqui, atualizar. E perceba que agora ele está centralizado aqui na tela. Da parte de disposição dos elementos na tela, eu acho que é esse aqui. Agora é só dar uma melhoradinha aqui no layout. Vou fazer aqui só para a gente explorar mais algumas propriedades do CSS. Por exemplo, aqui, ó, para cada casa do nosso tabuleiro, eu vou colocar aqui uma fonte maior. Então, vou aumentar a fonte, vamos colocar aqui 50 pixels, vamos atualizar. Beleza, agora já fica melhor. Vamos só centralizar também, né, esse conteúdo, né, de cada casa do tabuleiro no centro aqui da casa, beleza? Dessa div. Para fazer isso, eu vou aproveitar também o Flexbox, que tem um jeito muito simples de fazer isso. Só para você ver, ó, aqui nessa documentaçãozinha aqui, você vai ver que ele tem aqui algumas propriedades no container para fazer essa centralização dos elementos. Ó, você pode utilizar essa propriedade Justify Content, que ele vai alinhar aqui no eixo X, né, digamos assim. Então, vamos colocar aqui, para você colocar essas propriedades do Flexbox, o seu container, né, a sua div tem que estar com Display Flex. Então, aqui na nossa casa, eu também vou colocar o Display Flex e aqui eu vou colocar o Justify Content Center, beleza? Vamos salvar aqui, vamos ver o que vai acontecer, ó. E ele alinhou aqui, né, no eixo X. Agora, para alinhar no eixo perpendicular, o eixo Y, a gente vai usar outra propriedade, ó. Se descer aqui mais na documentação, tem esse Align Items, que serve justamente para alinhar aqui no eixo perpendicular. E aqui é só colocar Center também, beleza? Aí ele vai alinhar no centro. Vou voltar aqui, vamos colocar Align Items Center. E aí, ele vai ficar no centro. Vamos tirar esse preto aqui, ó, dessa borda do nosso tabuleiro e vamos colocar um cinzazinho mais claro, né, para ficar melhor. Eu vou colocar esse cinza aqui, ó, 616161. Eu sei essas cores porque eu já usei em alguns lugares. Beleza? Ó, ficou um cinza um pouco mais claro, né? Fica melhor aqui o layout. Para ficar melhor, eu ainda vou colocar aqui um background color, beleza? Background color. E aqui eu vou colocar também um cinza mais claro ainda, né, para ficar para fazer esse contraste. A cor que eu tinha escolhido aqui era esse F2. Vamos salvar aqui. E aí, ó, ele ficou com fundo cinza, com a borda cinza também ficou bem melhor. Essa parte de cores aqui eu vou deixar para você usar a sua criatividade aí. Com certeza você vai fazer um layout melhor que eu, porque isso aqui realmente não é minha praia. Mas vamos continuar. A última coisa que eu quero fazer aqui é mudar a fonte, né? O que a gente vai colocar nesses quadrados vai ser ou X ou um bolinha, né? Então, eu vou pegar alguma fonte aqui diferente. Para você pesquisar as fontes, pesquisa aí no Google por Web Fonts, beleza? Tem uma página do Google aqui, ó, esse Google Fonts, e tem uma lista aqui de fontes que dá para você colocar aí nas suas páginas. Ó, vou escrever aqui o nosso X e o nosso O, que vai ser a nossa bolinha, e pegar uma fonte aqui mais diferente aqui, que deixa um pouco mais legal o nosso layout. Vamos ver aqui. Vou pegar, ó, essa Quicksand aqui, ó, achei ela legal. Então, você clica aqui. É só colocar aqui, ó, os styles que você quer. Eu vou querer esse bold aqui para deixar ele mais grosso. Vou pegar esse e o regular aqui, ó, medium e o regular, beleza. Aí aqui ele vai te dar essa opção aqui, ó, de você pegar o código para incorporar na sua página, beleza? Para fazer isso aqui, como você está usando a fonte externa, você tem que importar essa fonte, beleza? Aí é só copiar esse código aqui, ó, copia. E aí vai lá no seu código, aqui na tag heading, beleza? Vou colocar aqui antes do nosso style, você coloca aqui esse link, né, para ele baixar essa fonte. E aí, para você usar essa fonte, é só você colocar essa propriedade, ó, font family, na sua classe CSS, onde você estiver aplicando. Então aqui, ó, junto com o font size, vou colocar o font family, quicksand, e aí vamos ver como é que vai ficar, ó. Aí, ó, os números já ficou diferente, ficaram diferente. Deixa eu colocar um X aqui, ó, só pra gente ver, um X e um O maiúsculo, que vai ser a nossa bolinha. Vamos atualizar. Ó. Ficou legal, tá legal. O que dá para melhorar é só deixar mais negrito, beleza? Então aqui a gente vai colocar o font weight, beleza? E esse font weight é esse número aqui, ó, que a gente usou quando a gente escolheu, né, quais as fontes que a gente quer. O que eu peguei foi o 700, 500 e 400. Então vou botar esse 700, que é o mais negrito. Então aqui, ó, no font weight, coloca 700.
atualiza aqui. Aí, ó, vai ficar em negrito. Acho que ficou muito negrito, então vou pegar esses 600 aqui. Beleza? Para fazer isso, eu acho que a gente tem que botar aqui, ó, esses 600 junto com esses pesos de fonte aqui que a gente pediu para ele baixar. E aí, a gente vai usar aqui os 600. Vamos ver como é que vai ficar. Aí, ficou um pouco menos negrito, acho que assim ficou mais legal. Beleza? Esse aqui, então, vai ser o layout do nosso tabuleiro. Não vou mexer mais nisso aqui, porque nem é a ideia, né? Vamos começar a implementar o nosso jogo. Deixa eu só voltar esse 1 e esse 2 aqui. Eu vou usar esses números aqui para te explicar uma coisa. Para começar a implementar esse jogo, né, a gente tem que identificar o clique em alguma das casas, né, do nosso tabuleiro, porque quando a pessoa clica em uma casa, a gente tem que botar lá o xizinho ou a bolinha. E para poder reagir, né, a esse clique, a gente vai ter que usar o JavaScript. O JavaScript é uma linguagem, né, que foi criada inicialmente para trazer mais dinâmica para as páginas web. Então, desde sempre ele já foi concebido com essa ideia de você poder reagir à interação do usuário com uma página web. Por exemplo, se o usuário clica em alguma coisa da nossa tela, se ele arrasta, se ele passa o mouse em cima, se ele aperta alguma tecla do teclado, tudo isso para o JavaScript são eventos que acontecem em uma página. E o JavaScript nos fornece meios para a gente reagir a esses eventos, né? Executar algum código JavaScript caso algum desses eventos aconteça. E esses eventos eles acontecem em algum elemento HTML, beleza? Então o que a gente tem que fazer é definir o que tem que acontecer quando alguém clicar em alguma dessas divs aqui que a gente criou, que são as casas do nosso tabuleiro. E existem várias formas de você reagir a esse evento. Eu vou utilizar um aqui que é bem simples para deixar essa explicação mais fácil. Mais para frente talvez eu mude essa implementação para te mostrar outra forma, beleza? E o jeito que eu vou fazer aqui é colocando, ó, a propriedade onClick, beleza? Esse onClick aqui na nossa div, e aqui a gente vai passar uma função JavaScript que vai ser executada quando esse elemento aqui, onde eu botei o onClick, for clicado. Esse aqui acho que é o jeito mais simples de você reagir a um evento de clique em algum elemento HTML, porque é simplesmente você dizer qual função que tem que ser executada quando esse elemento for clicado. Como o onClick fica direto no elemento, fica mais fácil de entender, né, o que está acontecendo. Então, para a gente criar uma função JavaScript, a gente vai precisar escrever um código JavaScript. Para escrever um código JavaScript, você vai criar aqui, ó, essa tag script. Dentro dessa tag, você pode escrever um código JavaScript da sua página web. Beleza? Esse código JavaScript que a gente vai escrever aqui, geralmente a gente não escreve direto na página, mas eu vou escrever aqui para ficar tudo no mesmo lugar e ficar mais fácil de entender. Mesma coisa com o CSS, a gente pode jogar isso aqui em um arquivo separado e importar ele, quase da mesma forma que a gente importou essa fonte aqui. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui, ó, uma função, beleza? Seguindo a sintaxe das funções que a gente viu. Então, a palavrinha function. E aqui eu vou chamar essa função de clicou na casa. Eu vou escrever aqui o código em português para ficar mais fácil aí de vocês que estão assistindo entender, tá? Nem todo mundo entende inglês, eu acho que assim vai ficar mais fácil. Outra coisa, sempre dê nomes descritivos para suas funções, beleza? Para você, quando você for ler esse código aqui depois, você entender o que está acontecendo. Não chama a sua função de X ou de F ou de qualquer outra coisa, beleza? Coloca um nome que faz sentido com o que essa função está fazendo. No caso aqui, a gente vai lidar, né, com esse evento de clique que aconteceu em alguma casa do tabuleiro. Então, clicou na casa, aparentemente é um bom nome, beleza? E aqui, o que a gente vai fazer é receber como parâmetro qual a casa que foi clicada, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, número da casa, beleza? Esse é o nosso parâmetro. E aí, a gente vai definir essa função aqui como um listener, beleza? Uma função que vai ser executada quando um evento vai acontecer, a gente chama de listener, que seria mais ou menos o escutador, né? Quem está escutando aquele evento. Então aqui eu vou chamar essa função, ó, clicou na casa, e para chamar a função a gente viu, né, que a gente abre e fecha parênteses e passa os parâmetros necessários. Aqui eu vou passar a casa, beleza? Como essa aqui é a div que está representando essa casa de número 1, eu vou passar aqui o 1, aí a gente vai receber esse 1 aqui, beleza? E para todas as funções eu vou fazer isso daqui, mudando, né, somente o número da casa. Então aqui, ó, para casa 2, vai ter aqui a casa 2, deixa eu fazer aqui, direto para todo mundo, selecionar aqui, opa, né, aqui não, aqui, colocar o onClick, e aqui só mudar os números. Ah, não, pera aí que tem um jeito mais fácil. Aqui, copiar esse número, e aí, cola aqui. Beleza? Então, para cada casa do nosso tabuleiro, sempre que ela for clicada,
a gente vai chamar essa função passando o número da casa que foi clicada, beleza? Essa aqui é uma solução bem simples que eu acho que vai facilitar a nossa implementação. Vou salvar aqui, vou vir aqui ó, no console, aqui ele está dando um erro, dizendo do encode de caractere. Ah tá, eu acho que é porque a gente não colocou uma tag aqui, ó. Vou colocar aqui só para ele tirar esse erro, que é essa meta tag. Essa meta tag serve para a gente informar alguns metadados sobre a nossa página. No caso, essa meta tag aqui, ó, de char7, serve para a gente dizer qual é o conjunto de caracteres, né? Lembra dos caracteres que eu falei lá da tabela Unicode, tabela ASCII, que essa página está usando, que é para o navegador saber qual é o conjunto de caracteres que ele tem que utilizar para renderizar o texto que existe nessa página. Beleza? Padrão aqui, o TF8, vamos deixar esse aqui mesmo. Vamos atualizar aqui ó, a nossa página e esse errinho aqui vai sumir. Beleza? Mas o que eu queria fazer era colocar aqui ó, dentro dessa função um console.log dizendo a casa, número, vou botar assim ó, número da casa clicada, 2 pontos, e aqui vou passar uma vírgula para essa função e vou passar o número da casa, beleza? Esse console log, como a gente viu, ele só vai escrever uma mensagem aqui ó, nesse console do navegador, beleza? Então eu vou atualizar aqui a nossa página para pegar essa alteração, vou clicar aqui ó, na casa 2 e ele logou aqui para mim, ó, casa clicada foi a de número 2. Vou clicar na 9, ele colocou aqui, ó, casa clicada 9, 3, 6, 4, 7, 8, 5, beleza? Então a gente já está reagindo ao clique em alguma das casas do nosso tabuleiro. E aqui vai começar, né, a nossa prática de lógica de programação. A gente vai começar a usar todos aqueles recursos que a gente viu lá no outro vídeo para poder construir a lógica desse jogo. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é salvar os movimentos do jogador. Por exemplo, se ele clicar em alguma dessas casas aqui, eu tenho que botar ou um X ou um 0, né? A gente tem que salvar essa posição para a gente poder renderizar na tela aqui de acordo. E para isso a gente precisa ter alguma forma de representar esse nosso tabuleiro aqui no nosso código JavaScript. E para fazer isso a gente vai usar algum daqueles tipos de dados, o que for mais adequado para o nosso caso. E aqui existem várias formas que você pode fazer isso daqui. Por exemplo, você pode considerar que esse tabuleiro é um array de 9 posições, tá vendo aqui? Essa aqui é a primeira posição, segunda, terceira e assim vai. E aí você vai preenchendo, né, salvando que o cara clicou, por exemplo, X e bolinha, dentro desse array. E aí você vai ter no seu JavaScript, né, uma forma de salvar esse estado do seu jogo, né? Quais são as casas que já estão marcadas. Então, poderia criar aqui, ó, uma variável que eu vou chamar de tabuleiro, beleza? E ela vai ser um array, por exemplo. E esse array vai ter 9 posições. Inicialmente, a gente pode inicializar, né, esse array como strings vazias ou como nulo, qualquer coisa. Eu vou inicializar aqui como nulo, que é um dado, né, que significa que não tem nada aqui dentro. Beleza? Então eu vou só duplicar isso aqui, ó, 9 vezes, não sei se foi 9 não, mas deixa eu salvar aqui, ó. Quebrar a linha assim, ó, que aí fica mais fácil da gente ver. Fica até parecendo, né, o nosso tabuleiro aqui, ó, 3 linhas com 3 colunas. Essa daqui é uma forma de se fazer isso. Ou então você poderia criar um objeto que tem a chave e a posição desse elemento. Ou você poderia criar aqui, ó, um array de arrays. Ó, se você colocar isso aqui assim, você está criando um array de arrays, que na programação a gente chama de matriz ou de array bidimensional, beleza? Você tem um array, cada elemento desse array é um outro array. Isso aqui significa, né, que é uma linha com várias colunas. Só que essa abordagem aqui deixa a implementação, vai deixar um pouco mais complicada. Então eu não vou usar essa abordagem, eu vou utilizar aqui a abordagem do array mesmo, beleza? Que é uma abordagem mais simples. Uma outra coisa que eu acho que eu não expliquei lá no outro vídeo, falando, né, dos tipos de dados e tudo mais, é que é uma boa prática no JavaScript você colocar um ponto e vírgula no final das suas linhas, beleza? Quando você termina uma expressão, por exemplo, aqui a gente está criando uma variável, eu só quebrei a linha aqui para ficar mais fácil de ler esse código, né? Ficar uma linha gigante. Então aqui a gente coloca um ponto e vírgula, por exemplo, ó, no final do console log eu coloquei um ponto e vírgula. A gente só não coloca ponto e vírgula quando a gente está definindo uma função, beleza? Não precisa de um ponto e vírgula aqui, ó, no caso, depois dessa chave. Mas no resto do código aqui eu vou ficar colocando ponto e vírgula. Mas voltando aqui, esse nosso array tabuleiro que a gente criou aqui, ele vai armazenar o estado do nosso jogo, beleza? Ele vai ser a fonte de verdade para o nosso código JavaScript. Se a gente quiser saber qual posição está ocupada, para a gente checar quem ganhou o jogo, né, a gente vai sempre consultar esse array aqui. E agora que a gente já tem essa nossa abstração do tabuleiro, né, que vai ser esse array, a gente tem que, toda vez que a gente clicar aqui em alguma casa, a gente vai salvar na posição, na respectiva posição
desse array o X ou a bolinha, né? Depende de quem está jogando. A gente também tem que implementar essa alternância aí dos jogadores. Beleza? Então, aqui na nossa função que a gente está chamando toda vez que um elemento é clicado, a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar esse tabuleiro, que é um array, beleza? E aqui na posição, que é esse número da casa, né? Que a gente estava usando ali, que a gente recebeu como parâmetro, que é esses números aqui, ó, que eu coloquei em cada div, beleza? A gente vai acessar essa posição do array e vai salvar aqui o jogador que estiver jogando, né? No caso, X ou bolinha. Só que a gente não pode assumir que é X, né? Então a gente tem que fazer, controlar qual é o jogador que está jogando no momento. E é fácil, né? Que é só a gente ficar alternando. Toda vez a gente assume que começa com 1, por exemplo, o X, e aí quando o X jogar, a gente troca a vez para ser o bolinha, beleza? É isso que a gente vai fazer. Só que antes de a gente fazer isso aqui, ó, já tem um problema aqui que eu não sei se você percebeu. Esse número da casa que a gente está recebendo, a gente está usando ele para acessar a posição de um array. Só que a posição de um array, ela sempre começa no 0, né? Que a gente viu. Só que aqui a gente está passando 1. Então isso aqui já iria dar um problema. Se a gente clicasse nesse 1 aqui, a gente iria colocar o xzinho na posição, na segunda posição e não na primeira, que era o que a gente queria fazer, beleza? Então aqui a gente teria que trocar isso aqui para começar do 0, para essa abordagem do array funcionar, beleza? Seria de 0 até 8. Ou então, se você quiser deixar o 1 mesmo, 1, 2, 3 até 9, você pode trocar a sua abstração aqui para, ao invés de utilizar um array, a gente pode utilizar um objeto. Por quê? Porque o objeto a gente cria a chave que a gente quiser para identificar os elementos, beleza? Então aqui eu criaria uma chave chamada 1, aqui eu criaria uma chave 2, aqui uma chave 3, beleza? Aqui uma chave 4, 5, 6, 7, 8 e 9, beleza? Só para a gente manter esse padrão começando do 1, que eu acho que fica mais fácil da gente falar aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, beleza? E a gente também tá brincando aqui com os tipos de dados, né? A mesma coisa que a gente conseguia representar com um array, a gente também consegue representar com um objeto. É um tipo de dado diferente, mas a gente também consegue utilizar ele para resolver o nosso problema. E a sintaxe para acessar uma chave de um objeto, né, é a mesma que de acessar a posição do array, utilizando esse colchete. Então a gente não precisa trocar essa implementação aqui. Isso daqui vai continuar funcionando, porque agora a gente tem de 1 a 9 e o nosso tabuleiro aqui é um objeto que tem as chaves de 1 a 9. Agora vamos fazer, né, aquela alternância do jogador que está jogando. Para fazer isso eu vou criar uma outra variável aqui, vou chamar de jogador no momento. Beleza? A gente vai começar com o X. Beleza? Essa variável que eu criei aqui, ela vai armazenar qual é o jogador que está jogando naquele momento. Então, ao invés de usar X aqui, a gente vai sempre usar esse jogador no momento, beleza? E aí, depois que o jogador joga, a gente troca o jogador. Para trocar o jogador, é só a gente pegar, ó, esse jogador no momento e trocar para a bolinha. Só que tem um problema, né? Se a gente troca para a bolinha, aí o cara vai jogar de novo, a gente tem que trocar para o X. Então não dá para a gente assumir que sempre no final de uma jogada vai ser um bolinha. A gente tem que fazer uma lógica aqui. Então a gente vai ter, para não escrever esse código aqui, eu vou criar uma função, beleza? Vou criar uma função, aqui ó, mais uma função para encapsular essa lógica. Essa função vai ser aqui, troca o jogador, beleza? Ela não vai receber parâmetros por enquanto, porque a gente está trabalhando, né, só com essas variáveis, mas eu vou mudar isso aqui daqui a pouco. Então, o que essa função vai fazer é o seguinte, ó, se o jogador no momento, aqui a gente vai ter que utilizar uma estrutura condicional, ó, o nosso if aqui. Se o jogador no momento for igual, beleza? Para fazer uma comparação, a gente vai usar o operador aqui de identidade, 3 iguais, no JavaScript. Se for igual a x, você vai trocar ele para ser bolinha, beleza? E se não, o else aqui, você vai trocar ele para ser o X, beleza? Essa é a nossa lógica de trocar quem é que está jogando. E aqui, no final de cada jogada, a gente troca o jogador, beleza? A gente chama essa função que a gente acabou de criar aqui. Só que essa implementação, do jeito que a gente está fazendo aqui, tá muito ruim, porque a gente está, ó, dentro do código dessa função, a gente está assumindo que existe uma variável meio que global aqui,
que se chama jogador no momento, né? Isso aqui não é legal, porque a gente está dependendo aqui, ó, de um código de fora, beleza? Então eu vou trocar um pouco essa implementação, essa minha abstração que eu fiz aqui, para ficar melhor. O que eu vou fazer é o seguinte, vou criar aqui, ó, um objeto, vou criar com um const chamado jogo. Esse jogo vai ser um objeto, então abrir as chaves aqui. E aqui dentro desse objeto jogo a gente vai salvar qualquer dado que seja necessário para o nosso jogo. Por exemplo, esse jogador atual e o nosso tabuleiro, beleza? Então eu vou jogar isso aqui para dentro do nosso objeto. Aí deixa eu só trocar a sintaxe, né? Tem que ser chave, dois pontos, um valor. E separa os elementos aqui com vírgula, beleza? Mesma coisa aqui, ó, chave, dois pontos, valor. O nosso valor é um segundo objeto e aqui separa os elementos com vírgula. Beleza? Então, esse nosso objeto jogo, ele vai armazenar todos os dados necessários para o nosso jogo. E aí, qualquer função que precisar acessar esse dado jogo aqui, ela vai receber ele como parâmetro, beleza? Então vamos corrigir, né, isso aqui que a gente veio fazendo. Primeira coisa que eu vou fazer é não escrever a lógica nessa função aqui. Essa função, ela é só um listener, né, um handler para esse evento de clique. Então, o que eu vou fazer é criar uma outra função, beleza? A gente vai criando função à medida que a gente precisa encapsular lógicas do nosso código. E essa função aqui vai ser fazer jogada, beleza? Aí aqui a gente coloca todo o código necessário para fazer a jogada no nosso jogo. E aí, vou tirar isso aqui daqui, jogar aqui para baixo, e aqui a gente só chama essa função fazer jogada. Só que para fazer a jogada, a gente precisa desse nosso objeto do jogo, beleza? Só essa função aqui que eu vou deixar acessando esse objeto por enquanto. E a gente precisa do número da casa, que foi a casa que foi clicada, beleza? Então vou colocar aqui, vou passar isso como parâmetro. Então, essa função, vou definir esses parâmetros aqui, ó, jogo e o número da casa que foi clicada, beleza? Aí agora, o nosso tabuleiro, como ele está dentro desse objeto jogo, a gente vai acessar ele utilizando aquela sintaxe de ponto. E esse jogador no momento aqui, ele também agora está dentro do nosso objeto jogo. Então eu vou acessar aqui a partir do objeto jogo. E como essa função trocar jogador precisa acessar um dado que também está dentro do nosso objeto jogo, eu vou passar esse objeto jogo como parâmetro para essa função, beleza? Então eu vou colocar aqui o jogo e aqui jogo. Beleza? Aí aqui, ó, todo lugar que a gente usou jogador no momento vai ser jogo.jogador no momento, beleza? Só porque a gente criou, né, esse objeto aqui para armazenar esses dados, beleza? E tudo isso aqui eu expliquei lá, como que a gente acessa, né, esses tipos de dados. Isso aqui é uma chave dentro desse objeto. E aqui a gente está mudando o valor que está salvo lá dentro. Beleza? Vamos salvar isso daqui. Vamos atualizar aqui o nosso navegador. Beleza? Vamos clicar aqui, ó, e vamos ver o que vai acontecer. Eu cliquei, não aconteceu nada, né? Por quê? Porque a gente só salvou isso no JavaScript, né? Se você pegar esse objeto jogo, ó, aqui no console, você vai ter acesso a ele, ó. Deixa eu limpar aqui. Deixa eu subir aqui um pouco. Aqui, ó, dentro desse objeto jogo, você vai ver que no tabuleiro, ó, no nosso tabuleiro, a posição 2, que foi a que eu cliquei, já tá com o xizinho. Beleza? O que a gente precisa fazer agora é refletir essa mudança no nosso dado do JavaScript na nossa tela. Então, aqui, ó, na linha 84, na nossa função fazer jogada, depois que a gente salva a posição, né, o jogador que jogou na posição que foi clicada, a gente tem que mostrar isso na tela. Então, eu vou criar aqui uma função chamada mostrar jogada, beleza? Na tela, mostrar jogada na tela. Vamos criar essa função aqui embaixo, ó, function, mostrar jogada na tela, beleza? Vamos ver se o nome aqui tá igual, beleza. E o que essa função vai fazer é o seguinte, ela vai pegar a div aqui que foi clicada, o elemento HTML que foi clicado, e vai trocar o valor que está salvo aqui dentro dele, beleza? Com o JavaScript a gente consegue manipular quase tudo na nossa página. E tem várias formas de fazer isso também, você pegar, né, uma referência para uma div, né, que está renderizada na sua página. Por exemplo, você poderia dar um ID para cada div, por exemplo, aqui eu dou um ID chamado 1 para essa div, aí aqui nesse código eu utilizo o objeto document, faço um get element by ID, aí eu procuro por aquele ID 1, salvo isso aqui em uma variável, que é a minha div, vou salvar aqui, e aí eu pego a propriedade text content dessa div, essa propriedade é o texto que está dentro dessa div, tá? No caso seria esse 1 aqui, por exemplo, e aí eu altero
pro jogador, no caso, né, o jogador que está jogando. Então, essa função aqui, ela precisaria acessar o objeto jogo. Então, vou passar para ela como parâmetro, beleza? E aqui eu vou usar jogo.jogador no momento, beleza? Só fazendo isso aqui, só vai funcionar para a primeira div, né? Porque eu só botei esse ID aqui nessa div. E eu tô acessando aqui também direto, beleza? Vamos salvar aqui, ó, só para você ver que vai funcionar, beleza? Ó, aí ele clicou e botou o xizinho ali na posição 1. Essa é uma opção que a gente está acessando essa árvore aqui, né? Lembra que eu falei que toda página HTML ela pode ser interpretada como uma árvore. Essa árvore é essa aqui, ó, que está montada aqui, ó, tem o body, tem a div. E com esse objeto document, a gente consegue acessar essa árvore, que é o que o navegador chama de DOM, que é basicamente um modelo de objeto, né, que tem para cada elemento HTML que a gente define aqui na nossa página, ele vai criar um objeto correspondente e vai montar essa hierarquia, essa estrutura, né, qual elemento está dentro de qual elemento. E a partir dessa hierarquia, né, que você montou aqui com as suas tags HTML, ele monta essa árvore aqui pra gente. E com o JavaScript, através desse objeto aqui, ó, document, a gente consegue acessar qualquer elemento dessa árvore, beleza? E para pesquisar por um elemento, tem várias funções. Por exemplo, a gente tem esse getElementById, que vai procurar por elementos que tem essa propriedade ID declarada nele, beleza? Essa daqui é uma forma, mas eu não vou utilizar essa forma, beleza? Vou fazer de um jeito um pouco mais simples, porque senão a gente teria que colocar um ID para cada div dessa aqui, né? Não ia ficar muito legal. O que eu vou fazer é o seguinte: toda vez que você usa essa propriedade onClick e você chama uma função JavaScript, você tem acesso aqui a um objeto chamado this, beleza? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Esse objeto aqui, ó, chamado this, ele vai fazer referência, né, a esse elemento HTML no qual o evento foi disparado, beleza? Que na verdade é o elemento no qual esse onClick aqui foi definido, que nesse caso seria essa div, que é justamente o que a gente quer. Então, para cada chamada dessa aqui que a gente está fazendo, eu vou passar esse this como parâmetro, aí a gente vai ter uma referência para o elemento HTML no qual o evento foi disparado, beleza? Então, para todas essas chamadas aqui, eu vou colocar o this como o primeiro parâmetro e a posição como o segundo, beleza? Como eu alterei essa função aqui, ó, clicou na casa, eu vou alterar ela aqui também, na definição. E aqui eu vou passar o elemento HTML clicado. Não, acho que esse nome aqui tá ruim, eu vou trocar para casa clicada, beleza? Que é o nosso elemento HTML que representa aquela casa. E aí eu vou passar essa casa clicada aqui para a nossa função fazer jogada, beleza? Aqui eu botei duas vírgulas, beleza. Então, como eu alterei a função aqui, ó, fazer jogada, vou alterar aqui a definição também, ó, casa clicada, beleza? Passei para essa função, vou passar agora também para essa, ó, mostrar jogador na tela, porque essa função é a que precisa desse dado. Então, mostrar jogador na tela, ele vai receber o objeto jogo e vai receber aqui o elemento HTML casa clicada. Como eu já tenho uma referência para esse elemento, eu não preciso mais fazer essa pesquisa aqui no document, né, no DOM. Então aqui é só utilizar, ó, casa clicada .textContent igual ao jogo.jogador no momento, beleza? Fiz a mesma coisa que eu tinha feito lá, só que agora vai funcionar para todos, porque eu tô passando essa referência aqui, ó, de cada div, beleza? Aí eu vou conseguir mostrar na tela, mudar, né, o elemento que foi clicado para colocar o xizinho lá, ou a bolinha. Só para você ver, né, eu vou pegar esse casa clicada aqui e vou colocar no nosso log aqui também, ó, casa, clicada, que aí quando eu clicar você vai poder ver o elemento que foi clicado. Deixa eu diminuir aqui, voltar para o nosso console, vamos atualizar aqui a página e ó, vou clicar na casa de número 5, ó. Vou clicar aqui e perceba, ó, que ele logou aqui pra gente, ó, a nossa div, ó. Quando eu passo o mouse aqui, ele até mostra ali na tela, beleza? Então a gente consegue ter essa referência para o elemento que foi clicado. E perceba também, né, que ele já colocou aqui o X, ó. E ele já tá fazendo aquela troca, né? Toda vez que eu clico, ó, ele troca para X e para bolinha, porque a gente já tinha feito nessa função aqui, ó, trocar jogador. Beleza? Com esse código que a gente escreveu aqui, a gente já consegue marcar as posições, ó. Toda vez que eu clico aqui, ele tá marcando no board e tá salvando também no nosso elemento tabuleiro aqui, ó, que tá no nosso objeto jogo, ó. Vou pegar o objeto jogo,
E aqui no tabuleiro, ele está salvando aqui, ó, as posições. E é isso aqui que é lógica de programação. A gente pegou os recursos básicos da linguagem, né? O que eu usei aqui? Variável, objetos, o null, inteiros, strings, funções, chamada de função, e isso, foi isso que eu usei até o momento, operadores, ó, de comparação, atribuição, tudo aquilo que eu te expliquei para ir montando esse jogo. Ainda falta bastante coisa. Por exemplo, quando a gente clica, ó, ele sempre vai trocando, mas quando já tem um elemento dentro do nosso board, né, em uma posição do nosso tabuleiro, a gente não pode trocar, porque essa posição já está ocupada. Então, vamos corrigir isso daqui. Deixa eu atualizar aqui o nosso navegador. Eu vou tirar esses números que eu tinha colocado aqui, que foi só para selecionar assim, então eu consigo selecionar tudo de uma vez. Foi só para... Olha, isso aqui ficou errado. Aí. Foi só para exemplificar. Eu vou apagar, aí o nosso tabuleiro vai começar vazio. Se eu vou clicando, ele vai marcando, beleza? E agora a gente vai corrigir esse problema aqui, ó, de quando clica e já tem um elemento lá dentro, a gente não vai deixar trocar, beleza? Então, para corrigir isso aqui, a gente vai seguir o fluxo das funções aqui que a gente veio escrevendo. Quando a gente clica, ele chama essa função, né? Clicou na casa, que vai chamar a função fazer jogada. Só que eu só posso fazer a minha jogada, né? Marcar lá o xizinho ou a bolinha e salvar isso no nosso tabuleiro, se já não tiver alguma coisa lá naquela posição. Então aqui a gente vai ter que fazer uma verificação. Então aqui eu vou fazer um if. Então, se, qual é a condição do meu se aqui? Se a posição que eu estou querendo alterar, que é essa daqui, né? A partir do nosso objeto jogo, a gente acessa a nossa propriedade tabuleiro, que é um outro objeto, e se a posição que foi clicada já está ocupada, o que é uma posição ocupada? É uma posição que é diferente, então aqui é o operador de diferença de nula, beleza? Porque a gente inicializou todas as posições com null. Então, se não for null, significa que ela está ocupada, beleza? Se você quiser deixar isso aqui mais semântico, você pode fazer assim, ó. Cria aqui uma constante. A gente não vai alterar esse valor, né, ao longo dessa função, então pode ser uma constante, que é posição já ocupada, beleza? Aí aqui você coloca essa sua comparação. E aí você usa essa constante aqui no seu if, ó. Se a posição já está ocupada, isso aqui, né, como a gente viu, é um operador de comparação, então ele vai retornar para a gente um booleano, dizendo se essa expressão aqui é falsa ou verdadeira. Então dá para a gente usar ela aqui nesse if. Se já está ocupada, a gente não pode mais executar esse código, beleza? Então a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode fazer um return. Esse return, a gente viu, né, ele serve para retornar algum valor na nossa função. Só que quando a gente usa um return, significa que aquela função acabou o que ela tinha que fazer. Então, quando tem um return no código, ele para a execução, beleza? Então, se cair dentro desse if, ou seja, se essa condição for satisfeita, ele vai retornar e esse código que está aqui para baixo não vai ser executado, beleza? A gente chama isso aqui de early return, que é um retorno cedo, né, antes da função, que a gente acaba utilizando para fazer verificações, né? Se você tem algumas pré-condições para você executar a lógica da sua função, você pode utilizar essa abordagem aqui para fazer as checagens antes de continuar a lógica da sua função, beleza? Então assim, eu acho que já vai funcionar. Vamos testar. Vamos dar um F5 aqui, vou clicar aqui, marcou o X, se eu tento marcar de novo, ó, ele não troca por bolinha, beleza? Só botar um console log aqui, ó, só para ficar bem claro. Vamos colocar aqui, ó, posição já ocupada, beleza? Ponto e vírgula, enter, tá minúsculo aqui, beleza? Vamos salvar, atualizar, vou clicar, ó, perceba que ele logou, ó, posição já ocupada, beleza? Caiu nesse if, rodou return e ele não rodou mais nenhum desse código. Se você olhar no objeto jogo, só apagar aqui, ó, aqui no nosso tabuleiro, a posição 5 continua sendo X, beleza? Mesmo que eu tenha clicado lá várias vezes. Vou tirar esse console log aqui, só para exemplificar. Beleza? Agora o nosso board, ó, ele já tá marcando aqui, ó, certinho, alternando a vez de cada jogador. Beleza? Agora a gente só precisa saber, né, se o jogo acabou, se algum jogador ganhou ou não. E só para melhorar um pouco esse jogo aqui, vamos criar um texto aqui em cima do tabuleiro dizendo, né, de qual jogador é a vez, porque aqui a gente fica meio sem saber, né? Vamos colocar aqui, ó. Então aqui, ó, antes do nosso tabuleiro, aqui no nosso HTML, eu vou criar um H1, beleza? E vou colocar aqui, ó, vez do jogador. Opa, jogador. Aí aqui vai ser X ou bolinha, beleza?
Só que aí, para trocar isso daqui, a gente vai ter que trocar pelo JavaScript, porque lá a gente está trocando o jogador. Então, a gente tem que ter uma forma de achar esse elemento aqui na árvore do DOM. Então, para fazer isso, eu vou colocar esse X aqui, ó, dentro de um outro elemento HTML, que é esse span. Beleza? O span, o propósito dele é basicamente o mesmo da div. Ele vai criar uma caixa vazia, só que a diferença do span é que ele não vai ficar disposto em forma de blocos, como a div fica, né, um embaixo do outro. O span, ele sempre vai ser inline, beleza? Ele vai colocar o elemento, tentar colocar o elemento sempre na mesma linha. Então, eu vou salvar isso aqui. Você vai ver, ó, que vai aparecer ali, ó, vez do jogador X. Para alinhar esse H1, a gente pode usar aqui, ó, um align com a propriedade center. Dá para fazer pelo CSS também, mas eu vou te mostrar essa propriedade align que tem para os H1, H2, H6, etc. E aqui a gente vai ficar trocando esse X. Para fazer isso, nesse span aqui, eu vou dar um ID para ele, beleza? Que eu vou chamar de jogador atual. Deixa eu quebrar essa linha aqui para ficar mais fácil da gente ver esse código. Beleza? Com esse ID aqui, como eu já exemplifiquei, a gente consegue achar um elemento na árvore da nossa página utilizando aquela função document.getElementById. E aí, toda vez que a gente trocar, né, qual é o jogador que vai jogar no momento, a gente muda também o que vai estar aqui, ó, dentro desse span. Beleza? Então aqui, ó, na nossa função, trocar jogador, toda vez aqui, ó, depois que a gente trocar o jogador, a gente vai atualizar esse span, beleza? Então eu vou criar aqui uma outra função, que vai ser mostrar jogador na tela, beleza? Essa função vai receber aqui o objeto jogo, beleza? Porque a gente precisa acessar essa propriedade, né, jogador no momento, e o que ela vai fazer é pegar aquele objeto document, né, para pesquisar naquela árvore dos elementos da página, vai usar a função getElementById, e aqui a gente vai passar aquele ID que a gente colocou no nosso span, que é jogador atual, como uma string, beleza? Entre aspas, que é esse ID aqui, ó. Isso daqui vai retornar pra gente uma referência para aquele span. Se você quiser ver, ó, você pode copiar esse código aqui, colocar no console, e você vai ver o que ele vai te retornar. Ah tá, que eu acho que a gente não atualizou o código. Vou fazer de novo, ó. Aí, ó, ele vai te retornar o span, que é aquele xzinho lá, beleza? Aí, com esse objeto span, vou salvar ele aqui não em uma variável, vou fazer aqui, ó, const elemento do jogador. Não, esse nome aqui tá ruim, vou colocar jogador atual, beleza? Aí aqui a gente vai acessar, jogador atual, sim. A gente vai acessar a propriedade text content e vai colocar o jogador no momento, beleza? Acessando aqui a partir do objeto jogo que a gente recebeu como parâmetro. É isso que essa função vai fazer e a gente vai chamar essa função toda vez que a gente trocar o jogador. Então aqui, ó, no final da nossa função trocar jogador, a gente vai mostrar o jogador na tela, passando aqui o objeto jogo, beleza? Vamos salvar, vamos atualizar aqui a nossa página. Deixa eu diminuir isso aqui. E aqui, ó, toda vez que a gente clica aqui, ele vai trocando, ó, vez do X, agora a vez do bolinha, vez do X, vez do bolinha, beleza? Tá funcionando. A gente pode só estilizar, né, esse nosso H1 aqui, que ele tá muito feio. Vamos botar essa mesma fonte que a gente usou aqui, ó, esse quicksand. Para fazer isso, eu vou usar aqui um seletor de tag, beleza? Aquele mesmo que a gente tinha utilizado, ó. Então, todas as tags H1 dessa página, todos os elementos que tiver essa tag H1, no caso a gente só tem uma, a gente vai trocar para usar essa fonte aqui, ó. Então, eu vou pegar essa mesma propriedade e vou colocar aqui, beleza? Vamos salvar aqui, ó. E agora, ó, ficou a fontezinha bonitinha. Se quiser diminuir o tamanho da fonte, aumentar, é só ir trocando aqui. Sei lá, vamos botar 20 pixels. 20 pixels eu acho que é muito. Não. Vamos botar 30, então. Sei lá. Beleza, vamos deixar do jeito que tá. Acho que 30 era o padrão. Deixa 30 aqui. Beleza? Então aqui, agora a gente só precisa fazer a identificação de quem ganhou, beleza? Quem ganhou ou se o jogo empatou. Vamos começar implementando a verificação, né, para ver se alguém já ganhou o jogo. Para fazer isso, eu vou criar uma função, né, que vai receber o objeto do jogo e vai checar se algum dos jogadores, né, já ganhou o jogo. Então eu vou criar essa função e aí a gente implementa a lógica dela. Vou criar ela aqui, ó. Vai ser jogador já ganhou, é o nome da função. E ela vai receber o objeto jogo.
O objetivo dessa função vai ser olhar o nosso tabuleiro e ver se alguém, né, já marcou aqui uma linha ou uma coluna ou alguma diagonal, né? E se algum desses casos aconteceu, a gente vai retornar um booleano indicando, né, se já ganhou ou não. E aí a gente vai fazer uma verificação aqui na nossa função, ó, fazer jogada. A gente vai fazer mais um if aqui, ó, depois desse de verificar se a posição já está ocupada. Então aqui a gente vai fazer se o jogador já ganhou o jogo, beleza? Eu estou chamando a minha função que eu acabei de criar aqui, que por enquanto está vazia, né? Estou chamando essa função, passando aqui o objeto do jogo. Se ele já ganhou, aí o que a gente tem que fazer é avisar, né? Falar o jogador X ou o jogador bolinha já ganhou o jogo e parar o jogo, beleza? Aí a gente faz isso aqui daqui a pouco. Aqui a gente tem que parar o jogo. Vou deixar comentado e tem que mostrar quem ganhou, beleza? E aí, se isso aqui acontecer, a gente faz o return aqui da mesma forma para ele parar a execução do código. Porque se alguém já ganhou, não tem por que a gente continuar fazendo o resto aqui da lógica do nosso jogo. Beleza? Aí a gente coloca esse return aqui. Vamos implementar agora a lógica dessa função. No jogo da velha, o que diz se algum jogador ganhou ou não é se um mesmo jogador, ele marcou todas as posições em uma linha, né? Por exemplo, aqui, ó, ele marcou essas 3 posições do X, significa que o X ganhou. Ou ele marca todas as posições em uma coluna, certo? Ou então nas diagonais, beleza? Então, o que a gente tem que fazer nessa função é checar todos esses casos. Se tem alguma linha que tem todas as casas iguais, se tem alguma coluna que tem todas as casas iguais, ou se tem alguma diagonal com as casas iguais. E tem várias formas da gente fazer isso daqui, mas eu vou fazer do jeito mais simples, que é para simplificar aqui a nossa implementação. Se a gente considerar que o tabuleiro do jogo da velha aqui vai ser sempre uma matriz 3x3, a gente tem uma quantidade finita, né, e fixa de posições que podem ganhar o jogo, né? Eu vou voltar aqui os números que a gente tinha colocado aqui nas nossas divs. Deixa eu selecionar aqui. Peguei esse número aqui, colocar aqui, só para poder ficar mais fácil de explicar. Por exemplo, se algum jogador marcar a posição 1, 2 e 3, ele ganha. 4, 5, 6 também ganha. 7, 8, 9 também ganha. 1, 4, 7 também ganha. 2, cliquei aqui. 2, 5 e 8 também ganha, 3, 6 e 9 também ganha, 1, 5, 9 ganha e 3, 5, 7 também ganha. Beleza? A gente tem uma combinação fixa de casas, né, que faz ganhar o jogo. Então a gente pode aproveitar essa restrição do nosso jogo, né, considerando que vai ser uma matriz 3x3, e aí a gente pode facilitar essa implementação criando aqui no código um array, por exemplo, que salva essas posições vencedoras. Beleza? E é justamente isso que eu vou fazer. Então eu vou criar aqui, ó, uma constante, usando const, que vai ser as jogadas vencedoras. Beleza? Isso aqui vai ser um array. Então, abrir colchetes e aqui dentro desse array, quebrei a linha aqui, eu vou criar vários arrays que são os arrays das jogadas, que são essas que eu acabei de falar, né? Então aqui, ó, a gente vai ter a posição 1, 2 e 3, isso é uma jogada vencedora. A posição 4, 5 e 6, a posição 7, 8 e 9, essas aqui são as linhas, né? As possíveis linhas. Então vou até deixar comentado aqui, ó, linhas. Agora vamos pegar as colunas. Isso aqui que eu estou escrevendo é um comentário, tá? A gente coloca um barra barra, significa que o JavaScript ele vai ignorar essa linha. Só serve para a gente escrever coisas para outras pessoas lerem, beleza? Para deixar o código mais fácil de entender caso seja necessário. Nesse caso aqui, eu só tô colocando aqui para deixar bem explícito. A primeira coluna que a gente tem é essa aqui, ó, 1, 4, 7, certo? Então aqui eu vou colocar 1, 4, 7. Vou colocar 2, 5, 8 e vou colocar 3, 6, 9. Essas são as nossas colunas e agora tem as nossas diagonais. Aqui não precisa de vírgula, aqui também não. A diagonal a gente só tem duas, né? Essa daqui, ó, 1, 5 e 9. Então vou colocar aqui 1, 5 e 9 e 3, 5, 7. 3, 5, 7. Essas daqui são as nossas jogadas vencedoras. Significa que se nas posições que estão dentro de cada array desse aqui, qualquer uma dessas posições, se no nosso tabuleiro estiver o mesmo jogador lá dentro dessa posição, né? Se tiver sempre X ou sempre bolinha, significa que esse jogador ganhou o jogo, beleza? Então a gente vai usar esse array que a gente construiu aqui,
é um array de arrays, beleza? A gente vai usar isso aqui para poder checar, pegando os dados do nosso tabuleiro, para ver se nessas posições a gente acha algum vencedor. Como aqui a gente tem um array e a gente precisa checar cada uma dessas combinações, certo? Para garantir que a gente acha um vencedor ou não, eu vou fazer um laço de repetição, para a gente poder, né, iterar por esse array, percorrer elemento por elemento. Então eu vou fazer aqui, ó, utilizando aquela sintaxe do for, vou criar aqui uma variável que vai receber cada elemento, né, de acordo com a iteração, loop que ele estiver fazendo, que eu vou chamar aqui de jogada vencedora no singular, beleza? Jogada vencedora, ou então combinação vencedora. Vou fazer assim para deixar mais claro e diferente. For, essa aqui é a sintaxe do JavaScript, né? For let o nome de uma variável, off, e aqui você vai passar o array. O nosso array é esse jogadas vencedoras. Abre chaves e aqui dentro você coloca o código que você quer repetir. Beleza? É um laço de repetição simples, como eu expliquei lá no outro vídeo. A gente tem esse array, que tem vários arrays dentro dele, né? É um array de arrays. Então, à medida que ele for percorrendo, esse array vai estar nessa variável, aí ele vai para o próximo, coloca esse array nessa variável, aí vai iterando um por um até o final do nosso array, beleza? Então, isso daqui vai ser cada um desses arrays aqui, um por vez. E o que a gente tem que fazer aqui dentro desse for, né, que é o código que está repetindo, é checar cada posição dessa daqui dentro do nosso tabuleiro, que a gente tem acesso aqui, ó, a partir do objeto jogo, que é esse tabuleiro aqui, ó, que a gente colocou dentro do nosso objeto jogo. Então aqui, o que eu tenho que fazer é pegar o nosso tabuleiro, então vou fazer aqui, ó, jogo.tabuleiro. Isso aqui é um objeto, certo? A gente criou assim, ó, isso aqui é um objeto, e as chaves desse objeto é justamente a posição no nosso tabuleiro. Então aqui, o que a gente tem que fazer é checar essa posição, cada uma dessas posições que tá nessa variável, né? Então a gente vai checar. Vamos pegar aqui, ó, combinação vencedora, que também é um array. A gente vai acessar desse jeito, ó. Deixa eu dar um espaço aqui para não confundir. Esse aqui é cada um desses arrays e a gente quer acessar cada uma dessas posições, a posição 0, 1 e 2. Beleza? Então a gente vai acessar aqui a primeira casa. Então eu vou criar aqui, ó, casa 1, beleza? É só uma variável que a gente vai usar aqui temporariamente. Eu vou criar essa const. E a gente vai fazer isso 3 vezes, porque a gente está assumindo que é uma matriz 3x3. Então, esse array aqui só tem 3 elementos. Se a gente assumir isso aqui como verdade, a gente pode acessar cada posição aqui, escrevendo isso no código de maneira fixa. Então, esse aqui vai pegar o primeiro elemento, a gente vai pegar o segundo e o terceiro. Esse daqui vai ser o 1, esse daqui vai ser esse 2 e esse daqui vai ser esse 3. É isso que a gente está fazendo. A gente está pegando cada uma dessas posições dentro do nosso tabuleiro, beleza? E aqui, deixa eu só mudar o nome das variáveis, ó, casa 1, casa 2 e casa 3. Aí aqui a gente vai ter que fazer uma condicional, ó. A gente vai ter que verificar se essas 3 casas aqui, né, o valor que está lá dentro, são iguais, porque as 3 têm que ser iguais para dizer, né, que um jogador ganhou. Então a gente vai fazer algo mais ou menos assim, ó. Casa 1 tem que ser igual, então aqui, ó, 3 iguais a casa 2. E aí aqui a gente está usando um operador lógico da conjunção e a gente tem que verificar se a casa 1 é igual também à casa 3, beleza? Se satisfazer essa condição aqui, significa que as 3 casas são iguais, porque a casa 1 é igual à casa 2, e se a casa 1 é igual à casa 3, a casa 3 também é igual à casa 2. Para melhorar a leitura desse código, você pode tirar essa condição do if daqui, criar uma variável que vai armazenar o resultado dessa condição, dessa comparação que você fez aqui. E eu vou chamar essa variável de todas as casas são iguais. Beleza? Fazendo desse jeito, ó, o nosso if fica bem mais legível, né? Fica mais fluido de ler, ó. Se todas as casas são iguais, rode esse código aqui de dentro. E se todas as casas são iguais, significa que a gente achou um vencedor. E para a gente poder controlar, né, esse nosso laço de repetição, para a gente saber se a gente já achou um vencedor ou não, eu vou criar uma variável aqui fora, ó. Vou chamar ela de achou vencedor. A gente inicializa ela como false, beleza? É uma variável booleana. E se a gente achar um vencedor, né? Se todas as casas são iguais, a gente vai colocar, vai salvar isso aqui, ó. Vai ser achou vencedor, recebe true. Porque assim, dessa forma, se a gente percorrer
todas essas combinações aqui vencedoras possíveis e a gente não achar um vencedor, ele vai ficar como false, né? Porque ele só vai mudar para true se ele achar algum vencedor, que é quando as casas são iguais, beleza? Outra coisa que a gente pode fazer aqui é parar esse laço de repetição. Por exemplo, se o vencedor tiver nessa combinação, ó, 4, 5, 6, que é o nosso segundo elemento desse array aqui de jogadas vencedoras, se a gente já achou que essas 3 casas são iguais, a gente não precisa checar as outras, porque a gente já achou um vencedor. Então a gente pode parar o nosso laço de repetição. Para parar um laço de repetição, aqui no JavaScript, a gente tem uma palavra reservada chamada break, beleza? O break, ele vai parar o seu laço de repetição e aí ele não vai continuar percorrendo esse array aqui, beleza? Aí a gente para o nosso laço de repetição. E aqui, no final da nossa função, a gente vai retornar essa variável booleana que a gente criou, que diz, né, se a gente achou um vencedor ou não. Então aqui, a gente vai fazer um return, achou vencedor. Beleza? Se não achar, vai ser false. Se achar, vai ser true. E essa daqui é a lógica que a gente vai usar para checar se alguém venceu o jogo. Tá uma lógica bem simples, como eu falei, essa daqui é uma das possíveis soluções, acho que é a mais simples de se implementar. Tem como a gente deixar isso aqui genérico, né? Porque aqui a gente assumiu que é sempre uma matriz 3x3, e aí a gente colocou alguns valores fixos aqui. Dá para deixar esse código genérico, mas eu posso fazer isso aí em um outro vídeo, né? Um vídeo extra aí para quem tiver afim, beleza? Comenta aí se você quer ver um vídeo extra fazendo essa implementação genérica. Por enquanto, eu vou deixar assim mesmo, que é uma implementação mais simples. Agora que essa lógica está implementada, vamos testar, né? Essa aqui é a nossa função, ó. A gente já criou o nosso if, então aqui, para dizer que o jogador ganhou, eu vou usar a função alert, beleza? Eu vou fazer um alert aqui do JavaScript. Esse alert, ele só mostra um pop-upzinho na tela. Vou fazer aqui para você ver, ó. Vou fazer assim, alguém ganhou o jogo. Porque até o momento aqui eu não sei, né, quem ganhou. Mas já a gente arruma isso daqui. Esse alert aqui, ele vai mostrar aqui, vai ficar bem fácil de ver. Vou salvar aqui, vamos atualizar aqui o nosso board. Deixa eu tirar esses números que a gente tinha colocado aqui. Isso aqui dá. Deixa eu apagar esse número aqui, salvar. E vamos atualizar. Beleza, vou marcar aqui. E ele já falou que alguém ganhou o jogo. Beleza, vamos ver que bug foi esse aqui. 2 horas depois... Ah, tá, já sei. É porque a gente inicializou aqui, ó, nosso tabuleiro como null. Aí a gente só tá checando se as casas, né, elas são iguais. E como tá tudo null, ele vai dizer que tá igual, ele vai falar que alguém ganhou. Então a gente tem que melhorar essa nossa checagem aqui para verificar se a casa não é nula, beleza? Então aqui, ó, eu vou só adicionar mais uma condição, que vai ser a casa 1, ela tem que ser diferente de null e a casa 1 igual a casa 2 e a casa 1 igual a casa 3, beleza? Desse jeito aqui, todas as casas são iguais e elas não são nulas. Vou salvar, atualizar, ver. Ó, era para ele ter dito aqui que alguém ganhou. Vamos lá, tem algum bug aqui. Vamos clicar aqui em outro lugar para ver. Oxe, agora ele mostrou o alert. Tá, acho que a gente está fazendo essa verificação no momento errado. Porque agora, ó, toda vez que eu clico aqui, a nossa verificação aparentemente funcionou. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, na lógica, no fluxo, né, da nossa função fazer jogada. Aqui, ó, a gente vai ver se a posição já está ocupada. Tá, essa parte aqui, ó, que é quando a gente salva o jogador, né, na casa que ele clicou, tinha que acontecer antes de verificar quem ganhou, porque quando o cara joga, a gente só verifica depois que ele já marcou a posição dele no tabuleiro, né? Então, foi só um erro aqui, ó, de ordem, beleza? Acontece, só analisar o fluxo aí que você vai descobrindo. Beleza, então aqui, ó, a gente vê se a posição já está ocupada. Se não estiver ocupada, a gente marca a posição do jogador, onde ele clicou, mostra essa jogada na tela, que é marcar aqui, né, o xizinho, a bolinha, e aí sim a gente vê se alguém ganhou, beleza? Se alguém ganhou, aí ele vai mostrar o alert. Vamos salvar aqui, vamos dar um F5, vamos testar. Bolinha, botar um X aqui, bolinha, X. Aí, ó, alguém ganhou o jogo, beleza? No caso foi esse X. Vamos dar um F5, vamos testar, sei lá, uma diagonal, ó. Bolinha, X, X. Alguém ganhou o jogo, beleza. Vamos dar um F5 aqui de novo, vamos testar uma coluna. Vamos testar com bolinha agora, ó. Colocar o X aqui e o bolinha.
Beleza, alguém ganhou o jogo. Tá funcionando aqui a nossa verificação. Na verdade, a gente pode já melhorar essa mensagem aqui, porque a gente sabe quem ganhou o jogo. Foi a última pessoa a jogar, beleza? Então, quem ganhou o jogo vai ser sempre o jogador no momento, que tá salvo aqui, ó, dentro do nosso objeto jogo. Então, a gente pode melhorar essa mensagem e falar o jogador. Aí aqui a gente vai pegar e vai colocar uma variável que está dentro do nosso objeto jogo. Para fazer isso, colocar uma variável dentro de uma string, a gente tem que fazer uma interpolação. Ao invés de usar aspas, a gente vai usar crase, beleza? Essa aqui é a sintaxe do JavaScript. Ao invés de aspas, para definir a sua string, você utiliza crases, beleza? Aí aqui você vai colocar essa sintaxe, ó, $, abre chaves, e aqui você coloca uma variável. Por exemplo, a variável que a gente quer é jogo.jogador no momento, que vai estar lá o xzinho, a bolinha, que é o jogador que vai estar jogando. Então, o jogador X ou bolinha ganhou o jogo. Beleza? Essa aqui é a nossa mensagem. Vamos testar, atualizar aqui. Vamos fazer aqui uma diagonal. Beleza, ó, o jogador X ganhou o jogo. Se a gente ganha com o bolinha, deixa eu botar aqui o bolinha para ganhar. Ou droga, botei o X. Deixa eu atualizar. Vamos lá, bolinha. Marco X aqui, bolinha, X, bolinha. Beleza. Aí, ó, o jogador bola ganhou o jogo. Beleza? Tá funcionando. Então, esse alert aqui vai ser o nosso jeito de mostrar quem ganhou o jogo. Então, eu vou tirar esse comentário que eu tinha colocado aqui. Vou tirar esse alert daqui e vou criar uma função para fazer isso, tá? Então, eu vou criar uma função, ó, mostrar vencedor. Vencedor. E aqui eu passo o objeto do jogo, porque eu preciso pegar quem foi que ganhou. Beleza? Mostrar vencedor. Vou criar essa função bem aqui no final. Function mostrar vencedor. Recebe o objeto do jogo. Aqui. E aqui a gente coloca o nosso alert. Beleza? Aqui, ó, jogo. Beleza, tudo certo. E aí agora é só chamar essa função. Ah, a gente já tá chamando, né? Beleza, vou mostrar vencedor. Só para ver que tá funcionando, deixa eu salvar aqui, vamos atualizar e vamos fazer de novo. Beleza, o jogador X ganhou o jogo. Agora o que a gente tem que fazer é parar o jogo, né? Porque mesmo quando alguém ganha, ó, eu ainda consigo ficar marcando aqui, ó, no nosso tabuleiro as posições. Mas se alguém ganhou, não faz sentido você continuar marcando as posições ali, porque já acabou o jogo. Então, eu vou criar aqui, ó, uma função, que eu vou chamar ela de parar o jogo. Beleza? E aqui eu passo o objeto do jogo. Vou criar essa função aqui embaixo também. Function parar jogo, recebe o objeto do jogo. Abre chaves. Parar o jogo aqui significa, né, basicamente a gente ignorar o clique nas casas, porque simplesmente acabou o jogo. Então, a gente vai ter que modificar essa função aqui, ó, clicou na casa, que é a função que a gente está chamando, ou então a função fazer jogada, né, porque você só pode fazer uma jogada quando o jogo ainda estiver ativo, e a gente vai ter que criar um novo dado dentro do nosso objeto de jogo para controlar, para a gente saber se o jogo está ativo ou não. Então, é isso que eu vou fazer, beleza? Tem vários jeitos de fazer isso aqui, esse aqui é uma das formas que eu acho mais simples. Então, aqui, ó, dentro do nosso objeto jogo, eu vou criar uma propriedade chamada ativo, que vai ser um booleano dizendo se esse jogo está ativo ou não, beleza? De começo, né, ele vai estar ativo, o jogo, para a pessoa poder jogar. E aí, quando acabar o jogo, né, que é quando alguém ganha ou quando empata o jogo também, a gente vai trocar essa propriedade ativa aqui para false, beleza? Então, o que essa função que a gente criou aqui, ó, parar o jogo, vai fazer é jogo.ativo igual a false, beleza? Aí a gente vai indicar que esse jogo acabou. E aí, aqui na nossa função fazer jogada, eu vou colocar essa lógica aqui. Antes de qualquer coisa que a gente for fazer, a gente vai checar essa propriedade do nosso jogo, ó. Se o jogo estiver ativo, você vai fazer isso aqui. E se ele não estiver ativo, então eu estou negando o valor que está aqui dentro. Lembra da operação de negação? É uma exclamação. Se o jogo não estiver ativo, é isso que eu estou dizendo com esse código aqui, eu vou fazer um return, beleza? E o return a gente já viu que ele para a execução do código, ou seja, se o jogo não estiver ativo, essa função vai acabar nessa linha aqui e não vai executar mais nada que está aqui para baixo, beleza? Com isso aqui, eu acho que ele já vai parar de marcar as casinhas aí, ó. Vamos ver, ó. Aqui, vamos fazer o X ganhar, beleza, o jogador X ganhou o jogo, ó, agora você pode clicar aqui, que ele não vai mais marcar. Agora o que falta a gente fazer é checar o empate, porque quando a gente empata, né, quando dá velha,
Vamos fazer aqui uma situação que vai dar velha. Marco o X aqui. Meu Deus, eu tenho que ganhar de mim mesmo. Aí, beleza, ó. Aqui a gente empatou o jogo, só que ele não avisou que teve um empate, beleza? Ele não vai deixar a gente marcar em nada porque não tem mais o que fazer. Já ocupamos, né, todos os espaços. Mas seria legal ele falar, o jogo empatou. Então a gente vai adicionar mais uma verificação depois dessa daqui, ó, de saber se o jogador já ganhou, beleza? Então aqui a gente vai fazer mais uma verificação depois de se o jogador ganhou, porque se ele não ganhou, a gente tem que checar o empate, porque é esse caso, né? Ninguém ganhou, mas deu empate. Então aqui a gente vai criar uma função que vai ser jogo empatou, vai ser o nome da minha função, e eu vou passar o objeto jogo para ela. Essa função, ela tem que me retornar também um booleano, beleza? Porque a gente está usando ela aqui, ó, dentro de um if. Beleza, se o jogo empatou, aí eu vou fazer quase a mesma coisa, só que ao invés de mostrar o vencedor, eu vou mostrar empate. E eu também tenho que parar o jogo, né, porque já não tem mais o que fazer. Então, ó, esse parar o jogo, eu vou colocar ele aqui. E aqui, ao invés de mostrar vencedor, a gente vai criar uma função, mostrar empate, beleza? E aqui a gente faz o return, porque empatou, acabou o jogo, beleza? Não precisa trocar aqui o jogador. Vamos criar, né, essas funções aqui que eu inventei. Vou criar essa aqui primeiro, ó, mostrar empate, que é mais fácil, que é só um alertzinho. Vou duplicar essa daqui, mudar o nome aqui da função. Mostrar empate e é só falar o jogo empatou. Como a gente não está acessando nenhum dado do objeto jogo, a gente nem precisa passar ele como parâmetro, beleza? Então é só falar aqui, ó, o jogo empatou. Aí aqui, eu acho que eu tinha passado, deixa eu só tirar esse parâmetro que a gente não precisa. Agora vamos criar essa função aqui, ó, jogo empatou, que é para checar o empate. Eu vou criar ela aqui, ó, depois dessa de checar o vencedor. Então aqui, ó, mais uma function, jogo empatou, cadê? Empatou. E aqui eu passo o objeto do jogo. Uma forma simples de saber se o jogo empatou ou não é checar se todas as posições do nosso tabuleiro já estão ocupadas, porque se está tudo ocupado significa que ninguém ganhou, porque a gente está fazendo essa verificação depois, né, de checar aqui se alguém já ganhou. Então ele só vai rodar esse código aqui se ninguém ganhou, beleza? Então a gente vai checar o empate contando não, né? Verificando quais são as casas desse tabuleiro que estão vazias. Se não tiver nenhuma casa vazia, significa que o jogo empatou. E tem várias formas de fazer essa checagem. Por exemplo, dentro do objeto jogo, você poderia criar algum dado, um inteiro, por exemplo, que começaria do zero e ia contando cada jogada que foi feita. Então, à medida que cada pessoa jogava, ele contava mais um. Se o valor dessa propriedade que você criasse fosse igual ao tamanho do array, aí você consideraria que todas as casas estão preenchidas e que o jogo empatou, por exemplo. Beleza? Mas eu não vou fazer isso, porque aqui, ó, a gente tem o nosso tabuleiro, ó, deixa eu mostrar aqui no console. Deixa eu pegar aqui o nosso objeto jogo. Aqui a gente tem o nosso tabuleiro. Ó. Aqui, ó, o nosso tabuleiro ele é um objeto e todas as posições desse nosso tabuleiro, né, todas as chaves desse objeto apontam para alguma string com alguma coisa, ou seja, tá tudo preenchido. Então eu posso simplesmente pegar esse objeto, percorrer elemento por elemento dele e verificar se o valor está vazio ou não. Essa é a abordagem que eu vou fazer. Só que aqui no JavaScript, para você iterar em cima de um objeto, né, varrer elemento por elemento, chave, os pares, né, de chave e valor, não é tão fácil quanto iterar em cima de um array. Porque, por exemplo, não dá para a gente fazer um for each no objeto, não dá para fazer essa sintaxe do for of que a gente fez aqui com um array, com um objeto. Tem outros jeitos de fazer, mas uma das formas, como o que a gente quer desse nosso objeto tabuleiro são só os valores, né? A gente não está preocupado com as chaves, a gente só quer pegar uma lista dos valores, a gente pode fazer a seguinte implementação. A gente pode pegar aqui o nosso objeto jogo, ponto tabuleiro, isso aqui vai retornar para a gente, deixa eu limpar aqui, vai retornar para a gente aquele objeto, né? E o JavaScript, na classe Object, que representa, né, esses objetos, ele tem um método chamado values, beleza? Esse values aqui, ele vai te retornar um array com todos os valores do objeto. Valores são o que estão aqui, ó, à direita, né? A gente tem a chave, dois pontos, o valor. Os valores são só os dados para os quais as chaves apontam, beleza? Então fazendo isso aqui, ó, e passando o nosso objeto,
tabuleiro, ele vai retornar para a gente um array, beleza? Com todas as posições. E se dentro desse array aqui tiver algum valor nulo, significa que ainda tem espaços vazios dentro do nosso tabuleiro. Quer ver, ó? Deixa eu atualizar aqui para a gente pegar um tabuleiro vazio. Se eu rodar esse código aqui, ó, ele vai retornar um array com todas as posições nulas, porque a gente acabou de inicializar o nosso jogo. Eu vou marcando aqui, ó, vou marcar 4 posições. Deixa eu limpar aqui o log, vou pegar aqui o objeto.values, ó. Esse daqui vai estar com x0 e os outros vão estar nulos. Então, se tiver algum valor nulo aí dentro, significa que a gente ainda tem casas vazias e aí o jogo não empatou porque ainda tem espaço para jogar. Beleza? Então, eu vou pegar esse código aqui, que eu acabei de explicar. Deixa eu copiar e vou colocar aqui nessa função. Isso aqui, como a gente já acabou de ver, vai retornar para a gente um array. E eu vou salvar esse array, vou criar uma const aqui, eu vou chamar de casas, beleza? Porque esses valores aqui vai ser as posições não, né? Vai ser o jogador que está dentro das casas. Vou chamar de casas aqui. Agora, a gente tem que procurar dentro desse array aqui por algum valor nulo. Se tiver algum valor nulo, a gente retorna false, né? Que significa que não empatou. Agora, se não tiver nenhum valor nulo, a gente retorna true, que significa que empatou. Todas as casas estão preenchidas. E para fazer essa checagem, eu vou usar um método dos arrays. Deixa eu achar ele aqui, ó, que é esse método filter. Esse método filter, ele recebe uma função, aqui, ó, ele está passando essa função que ele criou aqui em cima, que vai retornar algum valor booleano indicando se aquele elemento que está no array, ele vai checar elemento por elemento, passa nesse seu critério da sua função. Por exemplo, ele criou uma função aqui, ó, que vai verificar se o valor é maior ou igual a 10. E se você chama o filter passando essa função, ele vai filtrar esse array usando esse critério da sua função. Ou seja, ele só vai te retornar os valores que são maior ou igual a 10. Então aqui, ó, desse array, ele retornou 12, 130 e 44. A gente pode fazer isso para pesquisar pelos valores nulos. E é isso que eu vou fazer. Então aqui, ó, eu vou pegar esse nosso array, casas, vou chamar a função filter. Para a função filter, a gente passa uma função. Beleza? Tá passando aqui, ó, uma função como parâmetro. E aqui ele vai receber o elemento que ele vai checar. Vou chamar aqui de valor. Beleza? Aqui dentro a gente vai retornar, que aqui vai ser o nosso critério, né, de filtro. A gente só vai retornar se o valor for igual a nulo. Beleza? Eu quero somente as casas que tenham valores nulos. E esse método filter, ele vai te retornar um novo array com os dados filtrados, né? De acordo aqui, ó, com a documentação. Chamando esse filter aqui, ele te retorna um novo array com os dados filtrados. Então aqui eu vou salvar esse novo array em uma outra variável, que eu vou chamar aqui de casas vazias. Beleza? Porque se o valor é igual a nulo, significa que ele encontrou alguma casa vazia. E a gente só vai considerar que o jogo empatou se esse array de casas vazias aqui for vazio, ou seja, se não existir casas vazias no nosso tabuleiro. Então, eu vou retornar casas vazias ponto length. A gente viu, né, que para checar se um array está vazio ou não, a gente tem que olhar a propriedade length e ver se ela é igual a 0, beleza? Se for igual a 0, significa que está vazio. Se está vazio, significa que não tem casas vazias, beleza? Ficou um pouco confuso por causa da lógica que a gente implementou. Mas é isso aqui, beleza? A gente vai retornar isso aqui. Se quiser testar essa função, ó, pode pegar ela aqui, colar ela aqui no console e chamar ela. Jogou, jogo empatou, passando aqui o objeto do jogo. E ele vai dizer false, beleza? Ó, deixa eu marcar aqui, ó. Deixar quase tudo marcado. Beleza, ó. Até aqui, ele vai falar, ó, o jogo empatou, false. Agora se a gente marca aqui... Ixi Maria, ele marcou tudo aqui. Mas ele disse que o jogador ganhou. Pera aí que eu fiz errado. Tá, tem que fazer velha. Vamos lá. Beleza, aqui vai dar velha. Aqui, ó, o jogo empatou. False. Agora se eu marco aqui, ele já até avisou lá que a gente já tinha implementado, né? Que o jogo empatou. Mas só para você ver, ó. Vou chamar aqui a função e agora ele retornou true porque todas as casas estão preenchidas. Beleza? Essa daqui então é a nossa lógica para checar o empate. E na verdade esse aqui já é o nosso jogo final. Eu acho que agora já tá tudo funcionando, ó. Vamos brincar aqui, ó. Vou botar aqui. Aí, ó, o jogador, ó, ganhou. Vou fazer uma situação aqui que vai dar velho, ó. Vamos lá. Bolinha, X, bolinha, X, bolinha, X, bolinha,
X. Beleza, aqui ó, o jogo empatou. E aí ele não deixa mais a gente clicar em nada, beleza? A última coisa que a gente pode fazer nesse jogo aqui é colocar um botão pra gente poder reiniciar o jogo e jogar de novo, né? Senão tem que ficar apertando F5 aqui pra poder jogar mais uma vez. Pra fazer isso, eu vou criar aqui ó, um botão embaixo do nosso tabuleiro. Vamos criar aqui ó, um botão que vai ser reiniciar o jogo. Beleza? Vamos salvar, vamos atualizar e ele ficou aqui ó. Para estilizar esse botão, vou usar o Flexbox para facilitar. Eu vou criar aqui uma div que vai ser, vou criar uma classe aqui para ela que eu vou chamar de Actions, beleza? Que vai ser, sei lá, se tivesse mais algum botão para botar mais alguma ação aqui nesse nosso jogo, eu colocaria aqui dentro dessa div. Esse botão, o que ele vai fazer é reiniciar o jogo. A gente vai criar uma classe aqui, ó, que vai ser aquela Actions, né? Deixa eu botar em português, né? Tô fazendo tudo em português. Ações, só não usa aqui o C cedilha, que eu acho que pode dar ruim, não tenho certeza. Deixa eu trocar aqui para ações. Oh, meu Deus. Aí. E aí, a gente vai colocar esse container como sendo um container flex e a gente vai usar o Justify Content Center para ele ficar centralizado. Beleza? Agora ele ficou centralizado. Como ele está colado aqui no nosso botão, nessa div de ações, eu vou dar um margem top de, sei lá, 20 pixels. Vamos ver como é que fica isso daqui. Atualizar, beleza, já deu uma distância legal. Agora vamos estilizar o botão. Vou usar um outro seletor aqui, não vou criar uma classe botão para poder explicar um pouco mais de seletores aqui do CSS. O que eu vou fazer é o seguinte, eu quero pegar todos os elementos que forem do tipo botão que estiverem dentro de uma div com essa classe ações. Para eu fazer essa query mais específica, né, esse seletor mais específico, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai pegar a classe ações e para pegar todos os filhos, né, dessa classe, deixa eu lembrar aqui, eu nunca lembro esses seletores, para você pesquisar, é só pesquisar aí ó, por CSS Selectors, beleza? Aí você vai ver aqui ó, que tem uma lista aqui extensiva dos seletores e a explicação aqui ó, de cada um. E eu acho que eu quero esse aqui, ó, seleciona todos os elementos com name2, name2 é a segunda classe, ó, que eu vou utilizar essa sintaxe aqui, uma classe, espaço, outra classe, que são descendentes de um elemento com name1. Não sei, vamos testar. Aqui ó, pontuações, eu vou dar um espaço e vou colocar aqui a tag button, que seria todos os botões que são descendentes de algum elemento que tem essa classe ações. Aqui, vamos botar aqui um padding, só para a gente ver se vai pegar. Vamos botar aqui um pad de 20 pixels. Deixa eu aumentar. Ó, funcionou, beleza? Mas eu acho que tem outros que funcionariam também. Por exemplo, esse aqui, ó, do maior que seleciona ó, todos. Nesse caso aqui é só um exemplo, tá? Então esse P aqui você poderia trocar por qualquer outro seletor. Seleciona todos os P's que são cujo parente, que é o pai, né, é um elemento div. Eu acho que também daria para fazer assim, ó. Todas as ações, então seria todos os elementos do tipo botão que usa essa tag button, que são descendentes, né, de um elemento que tem o pai com um elemento que tem essa classe ações. Eu acho que assim também iria funcionar, beleza? Aí vai de acordo aí com o que você estiver precisando. Só que esse padding aqui, eu quero dar um padding maior. Tá muito grande aqui, eu vou botar 10 em cima e embaixo. E aqui à esquerda e na direita eu vou botar, sei lá, 30 pixels, beleza? É só uma sintaxe alternativa aqui do padding. Esse primeiro aqui é o padding de cima e de baixo, e o segundo aqui é o padding da esquerda e da direita. Vamos salvar, vou rodar aqui para ver, ó. Aí o botão ficou um pouco maior e ficou de altura e um pouco maior também de largura. Eu vou tirar essa borda desse botão. Para tirar a borda é só colocar a propriedade border none. Vou arredondar também essa borda. Para arredondar, só usar o border radius. Passar aqui um valor em pixels, que é para ele usar para arredondar. Vamos ver. Ó, já está ficando um pouco melhor. Vou mudar a cor de fundo desse botão. Então aqui a gente vai usar o background color. E eu vou pesquisar aqui por algum color picker, beleza? Que aqui a gente consegue pegar uma cor aqui, ó. Vou pegar esse azul aqui, ó, mais claro. Pronto. Esse hexadecimal. E vou colocar aqui no meu background color. Salvar. Aí, ó. Só que a fonte tá preta. Para trocar a cor do conteúdo, né, da sua caixa ali, do seu elemento, você troca com a propriedade color. E eu vou colocar branco, beleza? Branco é FFF. Iniciar, beleza? Vou só mudar o tamanho da fonte. Vamos botar aqui 15 pixels. Não sei se é pouco.
aumentar mais um pouco, vamos botar 18. F5, beleza? E aí eu vou deixar essa fonte também em negrito. Para mudar o peso da fonte é com essa propriedade fonte weight, beleza? Aí aqui você pode passar, igual a gente passou aqui, um valor. Esse valor vai depender da fonte que você está usando, só que tem alguns pré-definidos, né? Pode ser bold, que significa negrito em inglês. Vamos salvar aqui e ele já vai deixar, ó, em negrito. Agora eu vou deixar todo o texto em caixa alta. Vamos pegar aqui, ó, e utilizar essa propriedade text transform uppercase, beleza? Esse aqui vai pegar o texto, né? O texto que tiver dentro desse elemento e vai deixar em caixa alta, beleza? Então, por enquanto, vai ser esse aqui o meu botão. E agora que a gente já estilizou o botão, vamos colocar o comportamento dele, né? Quando a gente clicar aqui, o que tem que acontecer? E eu vou usar aqui, ó, o mesmo jeito que a gente usou. Vou pegar esse onClick. Vamos colocar aqui, ó, propriedade onClick. E a gente vai passar uma função que vai ser reiniciar jogo, beleza? E aí, vou criar essa função aqui embaixo também. Function reiniciar jogo. Para reiniciar o jogo, a gente vai precisar receber aqui, né, o jogo como parâmetro. Apesar da gente conseguir acessar esse jogo, né, porque como a gente está criando tudo aqui direto no nosso script aqui, todas essas funções têm acesso a essa variável jogo que eu criei aqui em cima. Mas eu fiz questão de passar tudo por parâmetro, caso a gente for fazer uma refatoração em outro vídeo, para explicar a orientação a objetos, por exemplo, vai ficar mais fácil. Então eu vou passar aqui como parâmetro essa instância do nosso objeto jogo. Então aqui, na hora de chamar, eu tenho que passar esse jogo, beleza? Esse aqui também ele vai ter acesso ao jogo, porque eu criei essa variável aqui dentro do script, então ela fica meio que global. E o que a gente tem que fazer aqui dentro para reiniciar o jogo? Basicamente, a gente tem que voltar o nosso objeto jogo para o estado inicial que ele tinha antes, que é o quê? Cadê aqui? Ó, do jeito que a gente criou. Ativo igual a true, jogador no momento tem que ser o X e o tabuleiro tem que ser esse board aqui do jeito que a gente criou, beleza? Esse objeto. Então, eu vou só copiar esse aqui para a gente colocar aqui. Vai ficar quase a mesma coisa, beleza? Só que aqui a gente vai acessar a partir do objeto jogo, beleza? Então eu vou fazer jogo.ativo tem que ser true, beleza? Ele vai voltar para true. O jogo.jogador no momento vai ser o X, que a gente está assumindo que a gente vai começar com o X. E o jogo.tabuleiro vai ser igual a esse objeto aqui, com as casas que a gente tinha definido, beleza? Vamos testar essa função, ó. Vou atualizar aqui o nosso board e vamos marcar aqui, sei lá, qualquer coisa, só para ganhar mesmo, dar empate. E agora, ó, ele não vai deixar, acabou o jogo. Se eu clico em reiniciar, não aconteceu nada. Na verdade, eu acho que aconteceu. Vamos olhar aqui, ó. Se você olhar o objeto jogo, vamos olhar o objeto jogo todo, que eu acho que ele já acertou isso daqui, ó. O ativo foi para true, o jogador no momento foi o X e o tabuleiro, ó, ele zerou todas as posições para nulo, beleza? Então a nossa função funcionou. Só que o que a gente tem que fazer é refletir, né, essas mudanças aqui no dado interno do nosso jogo, do nosso objeto jogo, na nossa tela. Então a gente vai ter que criar uma função para poder limpar o nosso tabuleiro e a gente vai ter que chamar uma função que a gente já tem, que é essa daqui, ó, mostrar jogador na tela, que ele já vai mudar aqui, ó, o jogador para ser o X. Então aqui eu vou chamar a função mostrar jogador na tela e aqui eu vou passar o objeto jogo, beleza? Porque aí a gente já mudou e ele vai usar esse valor que a gente mudou. E agora a gente tem que criar uma função que vai ser limpar o tabuleiro. E a gente vai chamar essa função passando aqui o objeto game. Não, game não, jogo, né? Não, acho que nem precisa. Vamos só criar essa função aqui, ó. Function limpar tabuleiro. E o que a gente tem que fazer aqui é pegar todas essas nossas divs aqui, né, que são casas do nosso tabuleiro, e botar o conteúdo dela aqui para ser uma string vazia, para ela ficar do jeito que ela começou aqui, beleza? Para pegar todas essas divs, né, a gente pode fazer uma consulta pela a classe, né? Porque a gente definiu que uma casa do nosso tabuleiro vai ter essa classe casa. Então, se eu pesquisar na minha árvore aqui, né, da nossa página, por elementos que tenha essa classe casa, eu vou recuperar justamente essa lista com todas as casas do meu tabuleiro. E é isso que eu vou fazer. Para fazer isso, vai ser parecido com do jeito que a gente fez aqui, para poder pegar
para mostrar o jogador na tela, aqui ó, que a gente utilizou o document.getElementById, só que aqui a gente vai usar outra função. A gente vai fazer document, deixa eu limpar aqui a tela, document.carrySelector, beleza? Que significa buscar, traduzindo, né, literalmente, seria buscar por um seletor. E esse seletor é um seletor do mesmo jeito que a gente cria lá no CSS. Então aqui a gente vai fazer um carrySelector all, que é para ele pegar todos os elementos que tenham esse seletor que eu passar aqui. E o seletor que a gente quer é o que tem a classe casa. Então a gente coloca aqui, ó, ponto casa, do mesmo jeito que a gente definiu aqui no nosso CSS, ó, que é essa classe aqui, ó, beleza? Aí ele vai procurar todos os elementos que tem essa classe e vai retornar pra gente uma lista, beleza? Não é um array, mas ele se comporta como uma lista. Ela é desse tipo aqui, ó, node list. E se você olhar, ó, deixa eu mostrar aqui o nosso tabuleiro, ó, passando o mouse aqui, ó, ele vai te mostrar que são todas as casas ali, ó, no nosso tabuleiro, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Deixa eu copiar, vou até pegar esse código aqui, ó, que eu já escrevi, e vamos colocar lá na nossa função limpar tabuleiro. Pesquisar aqui. O que essa função me retornar, eu vou salvar em uma variável aqui, ó. Eu vou chamar de casas do tabuleiro. E aí, agora a gente só tem que percorrer essa lista elemento por elemento e tirar o conteúdo que tem aqui dentro, beleza? Então a gente vai fazer casas do tabuleiro, ponto. For each, a gente viu, né, esse método aqui para fazer um laço de repetição, ele aceita uma função, beleza? Então eu vou passar aqui uma função como parâmetro e eu vou pegar cada casa dessa lista, né, que a gente recebeu e vou mudar a posição text, a propriedade, desculpa, text content para ser uma string vazia, beleza? Aí isso daqui vai limpar na tela o nosso tabuleiro. Vamos testar. Deixa eu dar um F5 aqui. A gente já está chamando essa função, né? Aqui, ó. Quando a gente clica para reiniciar o jogo, ele chama essa função aqui no final. Vamos lá? Vamos marcar aqui algumas coisas. Deixa eu clicar, reiniciar o jogo. Ele já apagou a tela e resetou aqui o nosso objeto jogo. Ó. Ativo, jogador X, tabuleiro, todas as posições nulas. Então, eu acho que é isso daqui. Esse é o nosso jogo, ó. Vamos testar aqui, ver se está tudo funcionando. Ó. O jogador bola ganhou. Reinicia o jogo. Se der um empate, vamos ver, ó, o jogo empatou, a gente reinicia, a gente consegue jogar de novo, beleza? E é esse aqui o nosso jogo da velha. Bom, esse jogo é um joguinho bem simples, né, que é muito útil para quem está começando na programação, para poder praticar um pouco de lógica, né, tipos de dados, variáveis, funções, condicionais, laços de repetição, tudo aquilo que eu te mostrei naquele vídeo. E aqui deu para te explicar também algumas coisas, né, sobre as tecnologias da web, HTML, CSS e também o JavaScript. E como, né, que essas três linguagens se conversam em uma página. Mas para você entender mesmo isso daqui, vai fazendo aí junto com o vídeo, né? Se você só assistiu o vídeo, pausa aí, volta e vai tentando fazer junto comigo aqui. Depois você tenta fazer sozinho, aí se você não conseguir, tiver travado alguma parte, volta no vídeo, assiste de novo, que é só assim, né, praticando, que você vai realmente aprender. Espero que esse conteúdo aqui tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, me manda uma mensagem lá, comenta aqui nesse vídeo o que você achou. Se teve alguma dúvida, manda lá pra gente também na comunidade que a gente vai te ajudar, beleza? Então era isso que eu queria te falar, é uma bela introdução aqui no mundo da programação e também, né, no mundo do desenvolvimento web. Espero que você tenha gostado. Vou ficar por aqui. Um grande abraço e até a próxima.